Os magos da corte do reino de Verdesia lutam pelo reino e entregam sua vida por ele. Essa era uma posição nobre, garantida a magos poderosos. Os magos da corte eram venerados. Tornava-se uma festa quando eles retornavam de missões. Qualquer um que trilhava o caminho da magia sonhava em conquistar tal título. O exame para a corte acontecia regularmente. Dezenas de estudantes se inscreviam para o exame, embora a taxa de aceitação fosse menor que 1%. Em uma dessas seleções de magos, quando jovens mostravam orgulhosamente as chamas que criavam, um alvoroço que deixou todos chocados aconteceu. Uma garota, mostrando resultados sem precedentes em toda uma década, havia surgido. Com um círculo mágico que cobria todo o campo, ela demonstrou ser as próprias chamas que criou. O nome dessa garota era Rose Freeman. Com as chamas criadas, uma bola de fogo se formou, dizimando um monstro usado para o teste. Com um movimento de mão, as chamas, como um furacão, envolveram o Goblin. Rose Freeman era conhecida como uma mulher sem iguais em seu comando das chamas. No entanto, no presente, sua fama já não era mais por ser uma maga da corte. Uma residência no campo estava tranquila, até ser cercada por monstros. 2 lobos sentiram a presença de uma presa dentro da casa e começaram a rosnar. A porta se abriu diante dos monstros. De lá, saiu uma mulher de cabelos vermelhos, encarando os lobos enquanto estalava os dedos e os pulsos. Os lobos avançaram ao ver a carne fresca, porém Rose estava preparada. Chamas surgiram em seus punhos, que se fecharam em um poderoso soco. O impacto do golpe em chamas reverberou por toda a floresta, assustando até os pássaros mais distantes. Alguns dias antes, Rose Freeman havia solicitado uma audiência com o rei Brown Verdesia. Ela estava ali para, confiantemente, se demitir. Rose Freeman pediu para deixar o cargo de maga da corte. O rei, mesmo com pesar, sabia que não podia detê-la. Rose lembrou ao rei o quão impulsiva ela era, já que ele mesmo a havia criado. Mesmo já sabendo há algum tempo que ela planejava se demitir, Brown Verdesia queria saber o motivo. Com um olhar de frustração e exaustão, Rose gritou: "Eu não quero mais trabalhar!" Com uma voz preocupada, Brown concordou que ela trabalhava demais, mas a lembrou de que estariam em sérios problemas sem ela. Irritada, Rose rebateu: "Pare de falar isso. Trabalho como guarda de membros VIPs, derroto monstros gigantes, ajudo com pesquisas mágicas. Tudo isso é trabalho demais para mim." Exausta, a protagonista se abaixou. "Meu último dia de folga foi há 2 meses. Missões de emergência aparecem todos os dias. Eu estou trabalhando demais." Piscando um olho para a maga, Brown admitiu que era assim que magos dedicados deveriam ser. Irritada com as palavras dele, Rose conjurou algumas chamas, forçando-o a retirar o que disse. Revelando ter guardado dinheiro, Rose cruzou os braços, declarando que não trabalharia pelo resto da vida. Timidamente, o rei perguntou o que fariam sem ela. Irritada, Rose mandou que ele parasse de agir como uma criança e o lembrou sobre Eldrius, dizendo que o fizesse trabalhar em seu lugar. Suspirando, no entanto, o rei revelou que Eldrius havia saído para uma missão de escolta e não retornara desde então. Rose sabia muito bem que Eldrius provavelmente estava bêbado em algum canto. Eldrius também era um mago da corte de classe especial, assim como Rose, porém possuía uma personalidade terrível e difícil de lidar. Não havia como alguém como ele trabalhar tão duro quanto Rose. Enfurecida com seu mestre, Rose o amaldiçoou fervorosamente a ponto de assustar o rei. Mudando de assunto, Rose declarou: "Eu já protestei contra as péssimas condições de trabalho diversas vezes e você não fez nada. Agora é com você." Rose retirou o colar que representava os magos da corte e o jogou para o rei. Assim, declarou que seu trabalho estava encerrado. "Deixe que os novos magos da corte cuidem do trabalho em meu lugar." Brown não conseguia entender como ela reclamava de jovens, quando ela própria tinha apenas 18 anos. De repente, o rei pensou em algo para fazê-la não ir. "Onde você vai viver?" Rose, no entanto, revelou que havia construído uma casa na fronteira do reino. O rei ficou surpreso, pois a região estava repleta de monstros de classe 1 e 2. Sorrindo, Rose revelou suas poderosas chamas enquanto questionava: "Você acha que esse tipo de monstro é um verdadeiro adversário para mim?" O rei suspirou, sabendo que ela estava certa. Ele então pegou um novo colar. "Rose Freeman, nós agradecemos a você por seus serviços." O rei avisou que o bônus de aposentadoria seria entregue a ela em algumas semanas, mas Rose não se importou com o dinheiro. O rei ficou surpreso, pois seria uma grande quantia. Porém, Rose estava confiante em já possuir muito dinheiro, por isso mandou que ele doasse o valor a algum orfanato. Rose tremia ao imaginar: "De agora em diante, eu viverei uma vida no campo, calma e pacífica, sem ninguém se metendo em minha vida." Assim, Rose acenou para o rei em despedida. Ao mesmo tempo,
uma pessoa encapuzada andava pela cidade. Logo aquele homem avistou Rose, alguém que amava. Ele, tratado como o santo da espada dourada, estava indo atrás dela. Enquanto essa história se desenrolava, a mulher conhecida como a mais forte do reino de Verdesia se aposentava de sua posição como maga da corte. Porém, foi isso o que ela pensou que aconteceria. Não demorou muito para ser forçada a usar novamente sua magia de fogo. Com o ataque de suas chamas em forma de lótus vermelha, ela envolveu um grande lobo que atacava cidadãos indefesos. Usando o segundo desabrochar de suas habilidades, a espada de chamas ardentes, ela salvou o casal de jovens em perigo. O monstro feroz logo caiu ao chão diante de Rose. O garoto da dupla gritou para a mulher desconhecida. "Quem é você?" A protagonista sorriu respondendo. "Eu sou Rose, apenas uma maga que veio morar por aqui." Os plebeus preenchiam a rua central da cidade do Castelo Verdesia. Repentinamente, olhos viram um brilho no céu. Aquilo que parecia uma estrela gritou. "Saiam da frente!" Uma garota estava caindo do céu como uma estrela cadente. Como um meteoro, Rose fez um pouso perfeito em meio à multidão. Todos ficaram chocados ao ver uma pessoa, mas se animaram ao reconhecer a jovem. Rapidamente, Rose foi cercada. Os vendedores ofereciam carne e itens mágicos, sobrecarregando a garota. Como precisava fazer compras, Rose decidiu começar pelos vegetais. Ela logo avistou alguém que conhecia e correu até ele. O vendedor possuía vegetais e sementes para vender. Pensando um pouco, Rose declarou: "Por enquanto, eu vou querer tudo." Diversas caixas e sacos foram empilhados. Diante de tantos itens, Rose achou que seriam o suficiente. Ela abriu uma sacola, que brilhou. Rapidamente, a sacola começou a sugar tudo o que estava à frente. Em instantes, todas as caixas haviam sido guardadas na sacola com características espaciais. Animadamente, Rose se preparou para deixar a cidade. Quando chegou à floresta, ela sobrevoou as árvores com seu poder. Enquanto viajava, procurava por sua casa. Logo encontrou uma casa de 2 andares em um campo aberto. Assim que pousou, Rose apreciou o lugar e a construção feita pelos carpinteiros. A casa era grande o suficiente para ela viver tranquilamente. Porém, assim como o rei Brown havia avisado, a fronteira possuía monstros. Ao tocar nas paredes da casa, no entanto, Rose pôde ver a barreira criada, uma estrutura que custara mais de 200 milhões de moedas de ouro. Assim que abriu a porta para entrar na nova casa, ela sorriu em deleite. "Finalmente, minha vida pacífica está começando." O chão de madeira da casa brilhava tanto que Rose não conseguiu evitar se deitar nele. Ao se levantar, ela aproveitou o terraço iluminado pelo sol. Também visitou o armazém no subsolo, onde poderia até mesmo trabalhar com ervas. Com 2 quartos para convidados, ela esperava até mesmo receber visitas. No quarto principal, Rose se jogou na cama. Ela abraçou o travesseiro de pedras de mana usado para acelerar a recuperação, aproveitando um bom descanso. Animadamente, Rose gritou, fazendo a casa estremecer. "Eu nunca mais voltarei a trabalhar!" O que Rose não sabia era que seu grito iria alertar uma fera na floresta. No dia seguinte, Rose acordou com a luz do sol irradiando em seu rosto. Ela se levantou assustada. "Eu dormi demais?" Porém, ao se sentar na cama, lembrou que havia se demitido. Um sorriso voltou ao rosto dela. Durante o dia, Rose caminhou pela floresta enquanto cantarolava. Feliz com a nova vida, podia acordar após o meio-dia e coletar ervas durante a tarde. A primeira erva encontrada por ela foi uma grama de pólen usada em poções. Ela pretendia fazer algumas poções e guardá-las para quando fosse necessário. Enquanto fazia a coleta, no entanto, Rose sentiu o chão tremer. Ao olhar para trás, analisou o som que vinha da floresta. Imediatamente, ela usou seu poder de fogo e saltou em direção ao céu. Assim que voltou para casa, Rose deixou a cesta com ervas cair diante da surpresa. Paredes e teto estavam destruídos. Ela prontamente ficou em posição de batalha e encarou a fera sobre o telhado. Um urso gigante, ainda maior que a casa, havia a derrubado. O urso gigante, monstro de classe 1, era uma fera perigosa. Sua ferocidade esmagadora e agressividade o tornavam difícil até mesmo para magos e aventureiros experientes. Babando de ódio, o urso rugiu, avançando em direção a Rose. Quando a protagonista percebeu, o grande urso já estava diante dela. Porém, Rose conseguiu subir aos céus, evitando o ataque. Completamente enfurecida, Rose extravasou seus poderes. A fúria incendiou o punho de Rose, que investiu contra o urso raivoso. As chamas tornaram o cenário vermelho, assim como os pelos do urso ao ser atingido por um
soco cometa em chamas. Rose encarou o urso, que foi lançado ao ar e arremessado ao chão, caindo do telhado. Um tanto quanto preocupada, Rose se perguntou se havia atacado forte demais. Com a bochecha inchada, o urso rosnou contra a protagonista, que ficou aliviada ao vê-lo vivo. Os olhos do urso se tornaram vermelhos. Ele se ergueu, atacando Rose com as garras. Nesse momento, a protagonista usou a habilidade do primeiro desabrochar. Pétalas de fogo surgiram ao redor de seu dedo. A lótus vermelha voou em direção ao urso, como uma dança de chamas. Usando sua magia original, Rose deu um fim permanente ao urso. O poder, que superava em muito o fogo comum, incendiava o alvo e deixava para trás apenas pétalas de cinzas. Por causa dessa habilidade, Rose era conhecida como a Jardineira Carmesim. Já era fim do dia quando Rose derrotou o urso. No entanto, olhando para a casa destruída, ela se perguntou o que deveria fazer. Lembrando que havia comprado até mesmo uma barreira de proteção imposta por um clérigo de rank A, ela se perguntou como as coisas haviam terminado daquele jeito. Barreira de proteção era uma forma de magia sagrada, utilizável apenas por aqueles que serviam ao divino. Diferente dos fortalecimentos mágicos de Rose, esse tipo de barreira podia manter sua qualidade quase indefinidamente, quando devidamente imbuída de mana. Ela suspirou, acreditando que podia ter havido um erro na construção. Andando pela casa, chegou ao quarto para checar os danos. O travesseiro havia sido destruído e a luz da lua entrava pela abertura do teto inexistente. Olhando para o céu da noite, ela se recusou a voltar para a capital. Em lágrimas, tentou entender o que ainda lhe restava fazer. Alguns minutos depois, Rose já havia recolhido o cesto com as ervas. Um olhar sombrio assumiu o rosto dela. Agora que se sentia para baixo, iria trabalhar em si mesma. Tranquilamente, Rose escolheu algumas ervas. Ela purificou água usando magia em recipientes. Por fim, infundiu mana no frasco com a água e a erva dentro. O dia seguinte chegou rapidamente. Rose estalou os dedos da mão e suspirou, se culpando por ter ficado acordada à noite para fazer pelo menos uma dezena de poções. Apesar disso, sentia-se muito melhor. Subindo as escadas para sair do porão, desejou ver a luz do sol. Ao abrir a porta de casa, observou a floresta e o céu limpo. Para ela, aquela era uma manhã apaixonante. Enquanto olhava em volta, notou 2 pedaços de madeira. Ao olhar para trás e ver a casa destruída, lembrou-se do que havia acontecido no dia anterior. Rose acabou sorrindo forçadamente. Ainda assim estava feliz, porque a aposentadoria não havia sido apenas um sonho, mas a felicidade era como uma montanha russa, e logo a deixou cabisbaixa. A barriga de Rose também estava roncando. Ela decidiu começar o dia com um café da manhã. Pensando em cozinhar e comer algo delicioso, se preparou para entrar em casa, mas sentiu uma presença desconhecida. Rose olhou para a floresta, mas não havia nada ali. No entanto, aquela era uma assinatura mágica que ela sentia já ter percebido antes. De punho cerrado, Rose observou alguém se aproximar à distância. Com uma capa azul, alguém apareceu entre as árvores. Era possível ver cabelos loiros, assim como uma espada dourada. Rose franziu o senho ao ver aquela combinação. O convidado inesperado caminhou em direção a Rose, parando diante dela. Tirando o capuz, o homem loiro mostrou confiança e soberba em sua aparência. Rose levantou uma sobrancelha, observando suas ações. O homem se colocou de joelhos e, com um olhar sorridente, declarou: "Saudações, minha noiva, minha amada Rose. Eu, Alf Landmelk II, vim para buscá-la. Venha comigo para florescermos memórias em um lindo jardim." Assim que Alf terminou de falar, um soco atingiu sua bochecha. Ele imediatamente começou a chorar. Isso foi tão cruel. E se meu rosto ficar deformado? Rose sequer se importou com o que acontecia com ele. Ignorando as piadas, Rose questionou o que Alf realmente queria. Alf ficou em silêncio, mesmo sendo chamado de estúpido por ir até ali se declarar. Ele concordou querer outra coisa, até porque não estava sempre com tempo livre. Sorrindo com brilho, Alf declarou: "A real razão é porque vim viver uma vida de casado com você." Vendo Rose começar a usar suas chamas, Alf rapidamente se desculpou pela piada. Rose suspirou depois de tanto problema. Sabendo que ele insistiria em fazer idiotices, Rose se virou para voltar para casa enquanto constatava: "Parece que você está entediado para continuar fazendo isso, não é?" Alf não negou, afirmando que sempre havia dias em que não trabalhava, já que escolhiam suas próprias missões, ao contrário dos magos da corte.
Ouvindo Alf falar sobre trabalho, Rose parou. Você por acaso quer brigar? Alf rapidamente se corrigiu, revelando saber que ela já não era mais uma maga da corte. Vendo que Alf não ia direto ao assunto, Rose decidiu apenas voltar para casa e o mandar ir embora. Ele tentou mudar rapidamente de assunto e, olhando para a casa, perguntou se um meteoro havia caído. Rose também olhou para a própria casa, vendo o trabalho que teria para consertá-la. Em chamas, a protagonista revelou irritadamente: ela foi destruída por um urso gigante. Alf ficou confuso com o que ouviu e acabou comentando sem perceber: que estranho, não havia problemas com a barreira quando a ataquei para testá-la. O senho de Rose se franziu. Sombriamente, ela questionou sobre que teste ele estava falando. Como se não fosse um problema, Alf revelou ter atacado a barreira para testá-la, pois um aventureiro precisava garantir a proteção de quem amava. O olhar de Rose se tornou ainda mais sombrio. Ela percebeu que Alf fez um clérigo colocar uma barreira de proteção e então atacou a barreira com a espada mágica, gastando toda a durabilidade dela. Ouvindo o questionamento de Rose, Alf pensou por um minuto e confirmou o que havia feito, com um sorriso no rosto. Assim que o ouviu confirmar, Rose correu atrás dele, lançando argolas de fogo para atacá-lo. Quando Rose se acalmou, Alf pegou um martelo, tábuas e pregos para consertar o telhado. Vendo Alf reclamar, Rose questionou o que ele estava dizendo. Com medo, ele rapidamente voltou ao trabalho. Rose realmente não acreditava nos problemas que ele havia causado, sabendo que, mesmo sem a proteção da barreira, monstros não se aproximariam enquanto ela estivesse em casa. Rose foi à varanda para aproveitar o sol enquanto lia um livro. Em meio à leitura, ela ouviu Alf a chamar. Alf foi direto em seu pedido. Já que a barreira foi quebrada, por que não nos casamos e vivemos juntos? Rose, no entanto, apenas o ignorou e rejeitou o pedido. Essa foi a pior coisa que você disse hoje. Curiosa, Rose interrompeu a leitura, questionando por que ele se importava com ela. Continuando a consertar o telhado, ele respondeu: eu já disse várias vezes, certo? Eu gosto de você. Rose ouviu a declaração de Alf, fingiu que não era nada, mas acabou mordendo os lábios. Repentinamente, Alf desceu do telhado. Ele encarou Rose, perguntando se ela estava por acaso corando. Rose desviou o olhar, pensando no que dizer, e revelou estar confusa. Apesar de acreditar nela, Alf declarou em definitivo: meus sentimentos não mudaram desde 6 anos, 3 meses e 4 dias atrás. O momento que Alf citou ainda estava na mente dele. Tremendo enquanto segurava uma espada, ele e seus companheiros estavam cercados por lobos ferozes. Aqueles monstros semelhantes a zumbis costurados pareciam sorrir maliciosamente. Naquela época, Alf era um aventureiro no 3º rank. Vendo seu companheiro guerreiro ferido, ele sabia que a situação não era boa. O guerreiro segurava o braço ferido e arfava devido à dor. Nesse momento, Alf falou aos companheiros: vocês ainda conseguem correr? Pensando em ser o sacrifício heróico, ele declarou que chamaria a atenção dos monstros para que eles escapassem. O guerreiro se recusava a deixá-lo para trás. Porém, bravejando, Alf o lembrou: se vocês ficarem, todos vamos ser devorados. Ele segurou a espada com confiança, declarando que conseguiria. Alf gritou para chamar a atenção dos lobos e correu na direção de um deles, atraindo a atenção dos outros 2. Os companheiros de Alf ficaram chocados, porém, não podiam ficar parados e desperdiçar o sacrifício dele. Um dos lobos conseguiu infligir um ataque e arrancar um pedaço da roupa de Alf. Ele caiu de joelhos devido ao cansaço. A situação estava piorando. Tremendo, ele não conseguiu se reerguer e caiu. Alf havia derrubado a espada, mas a agarrou mais uma vez. Mesmo tendo o objetivo de se tornar um cavaleiro da corte, ele sabia que não conseguiria se desistisse. No passado, Alf havia sido encurralado por 3 jovens mais velhos, que o ridicularizaram por ter falhado. Um deles arrogantemente afirmou que o ajudaria a conseguir alguns contatos, se o implorasse. Alf cerrou o punho em resposta e o surpreendeu ao se levantar. Inesperadamente, Alf sorria. Obrigado, pessoal. Diante da surpresa de todos, Alf declarou como se não fosse nada: eu sou realmente sortudo por ter colegas que me apoiam assim. No entanto, ele declarou confiante: eu me tornarei um aventureiro, ganharei experiência e me tornarei um cavaleiro com minha própria força. Lembrando das decisões tomadas, agora que Alf enfrentava sozinho esses monstros, fincou a espada no chão e, mesmo tremendo, tentou se levantar. Com grande vontade, ele declarou: de jeito nenhum eu vou ficar de joelhos. Os lobos rosnaram, se preparando para atacar.
Se reerguendo, Alf recobrou a confiança. Porém, imediatamente, um lobo pulou sobre ele. Alf conseguiu empurrar a espada à frente, se defendendo das presas do lobo. Porém, as garras afiadas o atingiram na cintura. Alf sofreu com a dor do ataque e derrubou mais uma vez a espada. Dessa vez, Alf caiu de joelhos, sem esperanças de se levantar. Apesar de ferido, ele olhou para o lado, tentando estender a mão para recuperar a espada. Nesse momento, o vermelho surgiu à frente dele sussurrando: "Primeiro desabrochar." Uma garota erguia um dedo enquanto sorria, e uma linda lótus de fogo surgiu diante deles. Alf ficou boquiaberto ao ver aquele poder. Diante dele, o fogo consumiu todos os monstros. Enquanto Alf ainda estava surpreso, a jovem perguntou se ele estava bem. Ele desviou o olhar dos monstros para a garota e a viu estender a mão para ajudá-lo. Com essas lembranças, Alf declarou a Rose: "Se você não tivesse me ajudado naquela época, quem sabe o que aconteceria?" Rose acabou se lembrando de como Alf, mesmo fraco, lutava por um senso de justiça. Alf admitiu ser fraco, mas a lembrou que estava tentando seguir o código da cavalaria. Graças a Rose, ele conseguiu se reunir com seu grupo após o que aconteceu. Mudando de assunto, Rose lembrou Alf de que as mãos dele haviam parado de reparar o telhado. Enquanto Alf voltava a trabalhar, Rose se lembrava do dia em que se conheceram. Alf, na classe 3 de aventureiro, lutou contra lobos berserk de classe 2. Mesmo contra algo mais forte, ele demonstrou uma obsessão pela vitória que até ela conseguiu sentir. Nos anos que se passaram, Rose viu Alf se tornar um verdadeiro aventureiro de alto nível através do esforço. Colocando o livro sobre o rosto para dormir, Rose imaginou que, se tivesse a mesma obsessão que Alf possuía, talvez pudesse viver uma vida diferente. Quando o sol já estava se pondo, Alf acordou Rose, avisando que o teto já havia sido reparado. Ela ergueu o livro e agradeceu pelo serviço. A protagonista subiu no telhado, vendo que ele havia feito um trabalho surpreendentemente bem. Curiosa, ela perguntou se ele já havia feito isso antes. Alf confiantemente revelou que já havia feito isso na juventude. Aventureiros de baixo rank precisam trabalhar de tudo. Nós até mesmo fazemos carpintaria quando é necessário. Rose ficou surpresa por Alf ter passado por tanta coisa. Ele, no entanto, não imaginou que tal experiência serviria após se tornar de alto ranking. Rose observou como ele estava sendo útil e percebeu que acabou passando o dia inteiro com ele. Como mandá-lo embora seria cruel, ela pensou em algo. Vendo Rose pensando profundamente, Alf se aproximou e perguntou se havia algo de errado. Ela acabou agradecendo a ele e pensou em um sinal de gratidão. Desviando o olhar, ela propôs: "Você quer ficar para o jantar? Eu vou cozinhar, se você quiser." Alf ficou surpreso com o pedido e, surpreendentemente, recusou. Ele lembrou como ela cozinhava mal. Mudando de assunto, Alf revelou haver uma mensagem do rei. Rose rangeu os dentes ao ouvir tal coisa. Porém, Alf ainda precisava dizer: "É sobre o Império Sandraz. Aparentemente, eles estão agindo de forma suspeita recentemente." Ouvindo sobre os movimentos suspeitos do outro império, Rose parecia curiosa. O Império Sandrazi era uma das nações militares que lideravam o continente, localizado próximo ao Reino de Verdésia. Rose estava agora vivendo no extremo sul da fronteira entre os dois reinos. O Império Sandrazi orgulhosamente proclamava ser o império da raça mais superior do mundo. Em resposta, o reino rival de Verdesia continuava a manter uma alta segurança nas fronteiras. Alf revelou que, aparentemente, unidades de reconhecimento inimigas foram avistadas na fronteira. Eles não pareciam se preparar para a batalha, mas precisavam tomar cuidado. Rose sabia como o país de Sandrazi gostava de causar problemas. Segundo Alf, o rei de Verdésia parecia preocupado com ela, no entanto. Isso a deixou bastante surpresa. Ela sentia que ele, na verdade, queria que ela se tornasse a guardiã da fronteira. Rose mandou Alf voltar à capital e dizer ao rei que não precisava se preocupar com ela. Apesar disso, ela olhou para o horizonte. Era verdade que as terras fronteiriças compartilhavam uma longa extensão com o Império, mas, se eles estivessem planejando uma invasão, pegariam o caminho mais curto, direto para a capital. Não havia nenhum benefício em se desviar pela natureza selvagem e lidar com os monstros no caminho. Rose também mandou Alf se apressar e trazer de volta o mestre dela para fortalecer as defesas do país. Alf lembrou de Eldrius, revelando que ele já estava na capital. Eldrius, mestre de Rose, era um mago da corte de mais alto nível. De volta à capital, ele estava se reportando ao rei. Rose compreendeu como o mestre dela sempre aparecia apenas quando os assuntos realmente importavam. Acompanhando Rose na varanda, Alf comentou que mestre e aluna não se davam bem. Rose pediu para ele entregar um recado: "Trabalhar como um burro de carga para compensar minha ausência." Alf assentiu. "Sim, entregarei qualquer recado para o meu docinho."
Sendo xingado por chamá-la de docinho, Alf se despediu, pois agora precisava ir. Após se despedirem, Rose observou Alf se distanciando. Mesmo sem Alf desejar jantar com ela, Rose decidiu preparar o jantar. Ela foi à cozinha e preparou um ensopado. Parecia feliz ao pegar um cesto. Ali havia inúmeras pimentas vermelhas. Com a carne assada, ela cortou rodelas de pimenta para temperar, preparou alguns molhos e ficou satisfeita com o jantar caprichado. O aroma do chile parecia extremamente apetitoso. Rose se vangloriou por ser a melhor na cozinha. Ao comer a carne, ela realmente a apreciou. Para Rose, cozinhar era uma fonte de alegria. Quando estava ocupada sendo maga da corte, ela não tinha tempo para nada. Mas agora, cozinhando para si mesma, descobriu a felicidade de preparar pratos do exato sabor que amava. O sabor favorito de Rose era o picante extremo. Seja no chile, no macarrão ou na carne, ela espalhava pimentas poderosas. Ela não sabia, no entanto, que era por esse motivo que Alf se negou a comer com ela. Enquanto comia, Rose notou algo que a fez parar de mastigar. Enxugando a boca, ela se levantou irritada. A protagonista foi para a floresta. Em meio à noite, 2 jovens fugiam. Phil, um aventureiro esgrimista de Rank 2, preocupadamente perguntava se Yuna, sua amiga, estava bem. Apesar de cansada, a maga assentiu. Atrás da dupla, uma serpente sibilava. Os 2 corriam pela floresta escura iluminada apenas pela lua. Porém, logo Yuna viu que os monstros já haviam os alcançado. Phil acreditava que apenas fugir não o tornaria um guerreiro de primeira classe. Ele parou de correr e se virou de repente. Protegendo Yuna, encarou os monstros que estavam entre as árvores. Apressadamente, pediu que Yuna o fortalecesse. Apesar do medo, Yuna prontamente o atendeu e conjurou o aumento de força. Em meio às árvores, um som estridente ecoava. Com olhos verdes como toxinas, a serpente surgiu. Com o fortalecimento corporal, Phil se preparou para lutar e proteger Yuna. Ele lembrou que não podia ser intimidado. Era assim que se tornaria um aventureiro de primeira classe. A gigante serpente, dezenas de vezes maior que Phil e Yuna juntos, surgiu diante dos 2, exalando uma energia nebulosa. Frente a ela, Phil e Yuna tentaram manter a coragem. A cobra sibilou e abriu a boca grande o suficiente para engoli-los. Felizmente, Phil bravejou enquanto erguia sua espada. O ataque atingiu a lateral da serpente, desviando a mordida. Uma ferida surgiu na pele do monstro, porém Phil foi atingido por um segundo ataque antes que pudesse perceber. Phil foi jogado para longe, caindo pesadamente no chão. Fracamente, ele se arrastou até conseguir se encostar em uma árvore. Yuna ficou chocada ao ver o que havia acontecido com Phil. Porém, ela não tinha tempo para chorar. A fera já havia colocado seus olhos sobre ela. Yuna tremia, sem ter o que fazer. A cobra abriu a boca, com presas afiadas para devorá-la. Diante daquelas presas, Yuna só pôde derramar lágrimas. Nesse momento, uma voz irritada reclamou: "Se isso continuar acontecendo todos os dias, vou ficar realmente irritada." Um tsunami de chamas engoliu a cobra gigante, salvando Yuna. Com o poder tremulando a partir de sua mão, Rose havia aparecido para salvar a noite. Yuna correu apressadamente, checando a situação de Phil. Ela o ajudou a se manter firme, e ambos olharam para a mulher com penteado de pompons vermelhos. Apesar do poderoso ataque, a cobra gigante ainda estava viva. A ferida causada por Phil também estava se regenerando. Tendo notado a ferida, ela perguntou ao jovem quem havia a feito. Mesmo tonto, Phil assentiu em confirmação. A resposta agradou Rose, que sorriu levemente. A cobra, com juba branca e chifres afiados, sibilou com a língua em direção às suas presas. Protegendo os jovens, Rose afirmou que tomaria a caça deles. A cobra parecia ainda mais irritada com a nova humana que havia aparecido. Rose não estava muito animada para a luta. Imediatamente, usando o fortalecimento mágico, ela fez a aura do próprio corpo aquecer. A cobra balançou a cauda para um ataque. Apressadamente, a dupla de jovens gritou: "Cuidado!" A gigantesca cauda viajou em direção a Rose. Nos olhos da protagonista, chamas surgiram. Ela colocou os braços para o lado e, mantendo a posição, inacreditavelmente bloqueou o ataque. Ao mesmo tempo, ela agarrou a cauda da cobra, quebrando suas escamas. Pegando impulso, Rose pulou para cima, surpreendendo Phil e Yuna por conseguir voar. Em pleno ar, Rose girou o corpo e, criando chamas na ponta do dedo, murmurou: "Primeiro desabrochar, lótus vermelha." Pétalas de fogo choveram sobre a cobra gigante, explodindo enquanto a consumiam. Rose desceu ao chão, vendo uma verdadeira fogueira se acender. Estendendo a mão, ela usou uma nova habilidade, espada flamejante. Uma espada de chamas foi conjurada e segurada por Rose. Enquanto
Enquanto a cobra ainda tentava se livrar das pétalas de fogo, Rose executou um corte de chamas. A cobra não resistiu aos ataques e desabou. Em pé, a protagonista assistiu o churrasco selvagem ser feito. Yuna e Phil, boquiabertos, não acreditaram no que havia acontecido. Rose acenou para o grupo e, ao observá-los, percebeu que estavam bastante feridos. Ela tinha algumas poções e as pegou para eles. Vendo a rara poção verde, a dupla ficou incrédula. Eles não quiseram aceitar a poção, não queriam receber algo tão caro. Rose ficou confusa, mas lembrou que poções de alta qualidade eram caras. Ela só não se lembrou antes porque ela mesma as fazia para uso pessoal. Explicando que era ela quem preparava as poções, Rose insistiu para que os dois as bebessem. Embora ainda chocados, eles aceitaram. Assim que bebeu a poção, Phil sentiu o poder de cura. Ele se levantou, pois a dor havia desaparecido. Agora que ambos estavam bem, Rose os convidou. Querem vir à minha casa? Vocês não podem voltar para a cidade agora, por isso deveriam descansar. Chocado ao saber que a mulher vivia em uma área de monstros de rank 1 e 2, Phil questionou quem ela era. Porém, por agora ser uma desempregada, Rose não soube como responder. Ela pensou por um momento e, satisfeita, apenas se apresentou. Eu sou Rose, a bruxa que vive aqui nas fronteiras. Para demonstrar ser uma bruxa, Rose os encarou com seus olhos roxos, porém a dupla apenas parecia admirada. Assim que entenderam a situação, gritaram em uníssono. Uma bruxa! Envergonhada, Rose rapidamente tentou retirar o que havia dito. Alguns minutos depois, o trio já havia chegado à casa de Rose. Enquanto bebiam um chá, Phil agradeceu por ela tê-lo salvado e se apresentou. A amiga de infância, Yuna, também se apresentou. Rose notou que Yuna a encarava e perguntou o que havia acontecido. Os olhos de Yuna brilharam quando ela perguntou. Você é Rose Freeman, a maga de classe especial? A protagonista quase revirou os olhos com a pergunta. Ela assentiu, revelando ter sido tal pessoa. Yuna se levantou, animada por ter adivinhado corretamente. Phil ficou surpreso, pois havia rumores de que Rose podia até mesmo esmagar o aventureiro de classe alta, Alf Landmelk, com uma mão. Rose lembrou como havia socado Alf mais cedo e não conseguiu discordar. Revelando ter admirado Rose por anos, Yuna se curvou completamente e pediu por um aperto de mão. Como aquilo não era nada demais, Rose apertou a mão da garota. Assim que sentiu o calor da mão de Rose, Yuna olhou para a própria mão, praticamente jurando que nunca mais a lavaria. Mudando de assunto, Rose perguntou por que os dois estavam ali. Embora surpresos com a pergunta, Phil respondeu que estavam caçando monstros. Eles queriam se tornar aventureiros de primeira classe. Rose lembrou com a resposta dele que era preciso derrotar um monstro de primeiro rank para subir para essa classe. Phil concordou, revelando que as coisas deram errado. Cabisbaixa, Yuna lembrou como treinavam todos os dias esgrima e magia. No entanto, mesmo assim, parecia haver algo faltando para eles. Enquanto Rose sentia um mau pressentimento, a dupla a encarou com convicção e pediu. Rose, você se tornaria nossa professora? Rose se recusou a treiná-los, afirmando que só queria viver pacificamente e sozinha. Yuna não insistiu, apesar de triste. Phil pôde ver a decepção no olhar da amiga e pediu. Senhorita Rose, por favor, me dê um conselho. Rose lembrou que Phil era um espadachim, mas não achava que poderia ajudá-lo. Phil a lembrou que ela havia parado o ataque da serpente com as próprias mãos. Porém, Rose revelou que qualquer um conseguiria fazer isso com magia de aprimoramento. Phil implorou que Rose o ensinasse e se ajoelhou para isso. Com um olhar determinado, ele pediu. Por favor, eu quero ter o poder para proteger Yuna. Yuna ficou surpresa com as ações de Phil. Rose franziu o senho diante da determinação dele. Ela acabou lembrando de seu mestre, Eldrius. Quando ele a encontrou nas ruas, decidiu que a tornaria uma maga. Pensando em ajudar alguém, ela não conseguia deixar de lembrar do mestre Eldrius. Apesar de ele não ser alguém digno de louvor, era ótimo no que fazia. Rose lembrou como o mestre, um dia, até mesmo disse que ela poderia ensinar os mais novos. Confiante de que não era pior que ele, Rose assentiu. Certo, se for apenas por 2 noites e 3 dias, não me importo em ajudar. Phil ficou extremamente surpreso com a decisão de Rose, porém ela o lembrou. Se vocês se ferirem de alguma forma, deixará um gosto amargo na minha boca. Afirmando que não explicaria nada 2 vezes, Rose ordenou que impregnassem os ensinamentos na memória antes de irem para casa. A dupla assentiu, confiante de que aprenderia. No dia seguinte, o trio se reuniu em uma área aberta. Deixando claro, Rose afirmou não ser uma expert em combate. O que vou ensinar é uma maneira de derrotar o inimigo em um ataque,
mesmo não sendo uma especialista. Phil olhou atentamente, para não perder nada do que Rose iria ensinar. Ela primeiro pediu que o garoto usasse fortalecimento mágico. Phil respirou fundo e usou a magia de fortalecimento. Rose explicou que aquilo era o básico que qualquer pessoa poderia dominar. Normalmente, as pessoas só aplicavam o fortalecimento em partes específicas. Rose demonstrou, fortalecendo o próprio braço. Afirmando que dessa forma o poder de ataque aumentaria, ela lembrou que havia um limite. Phil concordou com ela, afirmando que não sentia diferença se aumentasse ou não a quantidade de magia aplicada. Vendo como o jovem sabia até certo ponto, Rose explodiu uma poderosa energia a partir do punho, envolvendo o próprio corpo e forçando Phil e Yuna a se afastarem. Phil ficou chocado ao ver o fortalecimento de corpo inteiro. A mana era tão forte que Yuna não conseguia olhar para Rose. A energia cobria todo o corpo da maga, fortalecendo-a por completo. Assim, ela explicou: poder de ataque em combate próximo não é apenas sobre força do braço, também depende do trabalho dos pés, da rotação do quadril e dos músculos. Quem ataca sempre usa o corpo inteiro em socos e chutes. Rose perguntou a Phil se, por acaso, ele brandia a espada usando apenas um braço. Diante da pergunta, Phil concordou com ela, afirmando que usava desde o quadril para balançar a espada. Rose completou, afirmando que, se ele fortalecesse desde a parte inferior do corpo, o equilíbrio seria melhor. Entrando na conversa, Yuna afirmou que o fortalecimento corporal poderia distraí-lo, tornando mais difícil manter a consciência dos arredores, além da magia se tornar mais fraca por ser distribuída. Com um sorriso, Rose a corrigiu. Mágicos tão reclusos que só fazem pesquisa frequentemente dizem que, se você pode melhorar todo o seu corpo com magia, é mais fácil desferir um golpe decisivo no combate corpo a corpo. Você recebe maiores fortalecimentos de poder, melhor temporização e pode deslizar pelas aberturas com mais facilidade. Além disso, sua resistência mágica aumentará, o que reduzirá o dano. Pontuando tantas coisas, Rose os fez perceber as vantagens. A dupla finalmente entendeu por que todos eram tão ruins. Antes que Phil percebesse, Rose apontou o dedo para ele e declarou: "Vou te dar uma ajudinha." Phil ficou bastante confuso com o que ela queria dizer. Rose estalou os dedos e, quando Phil olhou para o próprio corpo, viu-se imerso em uma mana vermelha. Com medo, Phil gritou. Yuna correu em sua direção, preocupada, e apressadamente questionou o que Rose estava fazendo. Rose pediu para ela não entrar em pânico, pois a energia não era tão quente quanto parecia. Phil, enquanto aguentava a dor, afirmou que Rose estava correta. Rose o observou, perguntando como ele iria escapar da dor. Yuna encarou o amigo de infância e percebeu o que Rose estava planejando. Phil rangeu os dentes fervorosamente, usando o fortalecimento mágico em todo o corpo para se proteger. Rose ficou satisfeita ao vê-lo conseguir. Yuna parecia surpresa. Com a mana do fortalecimento o envolvendo, Phil criou uma camada de energia para bloquear o fogo. Yuna observou o amigo se mover enquanto aumentava a resistência mágica e reduzia o dano tomado. A protagonista observou atentamente o garoto e, animada, o elogiou. Esse é o espírito. Agora que ele havia se protegido, Rose o ordenou a dar 10 voltas na floresta atrás da casa dela. Com um olhar confiante, Phil assentiu. Eu posso fazer isso. Diante da confiança dele, Rose o mandou ir, mas o lembrou para não se superestimar, já que havia acabado de se recuperar das feridas do dia anterior. Enquanto Phil partia, Rose voltou-se para Yuna. A garota ficou surpresa ao ouvir que era a próxima. Rose estendeu o dedo em chamas e revelou: "Eu vou ensiná-la uma magia especial." Como uma nuvem de fogo, o primeiro desabrochar foi demonstrado por Rose. Ela girou o dedo e, a partir da magia, a Lótus de Fogo criou círculos de lótus vermelhas, girando enquanto atacava. Vendo as chamas ardentes de Rose, Yuna sentiu o verdadeiro calor. Rose olhou para a garota e estendeu a mão. Agora é sua vez de tentar. Yuna ficou confusa com o pedido, para não dizer extremamente surpresa. Algum tempo depois, as chamas dominaram o cajado de madeira de Yuna. Enquanto a garota tentava se concentrar, Rose explicou que não se tratava de reunir chamas, mas de condensar o calor, e isso diferenciava os magos de fogo. De repente, toda a chama ao redor do cajado foi concentrada apenas na ponta, surpreendendo Yuna. Porém, as chamas logo começaram a se dissipar. Criando chamas na ponta do dedo, Rose instruiu que Yuna imaginasse uma fogueira. O conselho deixou Yuna confusa, mas Rose explicou enquanto abraçava as chamas.
As chamas externas tremeluzem suavemente, recolha a parte mais quente delas e dele forma. Yuna ouviu a instrução e olhou para seu cajado. Decidida a tentar, ela mostrou firmeza. Yuna ainda estava entendendo o que deveria fazer e tentou imaginar o fogo se solidificando. Rose ouviu os planos da garota e sorriu levemente. Enquanto isso, Phil corria pela floresta enquanto se protegia das chamas. Apesar de ser difícil, ele se mantinha firme para que as pernas não desistissem. Porém, devido à falta de percepção, ele tropeçou em uma raiz. O garoto caiu com tudo no chão. Phil perdeu o controle do fortalecimento corporal e as chamas o atingiram. Ele sentiu o forte calor enquanto estava desprotegido. Porém, o calor não durou muito, pois as chamas se dissiparam. Ele olhou para o próprio corpo, confuso. Percebendo que as chamas voltariam quando usasse o fortalecimento mágico de corpo inteiro, Phil entendeu que havia algum mecanismo por trás disso. Phil parou para descansar e deitou no chão. Ele olhou para o céu azul e, por não ter dado sequer meia volta, se sentiu frustrado. Memórias sobre Rose derrotando a serpente gigante surgiram na mente do garoto. Phil escondeu as lágrimas, sabendo que se não se tornasse tão forte quanto Rose, não conseguiria proteger Yuna. Após enxugar as lágrimas, ele se levantou. Fechando a mão com confiança, ele conjurou o fortalecimento corporal de corpo inteiro, assim como as chamas de Rose reapareceram ao redor dele. Phil voltou a correr, enquanto à distância, Rose o observava. O sorriso de Rose mostrava que ela estava satisfeita com o pseudo-aluno. Quando anoiteceu, Yuna e Phil voltaram para a casa de Rose. Parando de cozinhar, ela deu boas-vindas a ambos e perguntou como haviam se saído e se possuíam alguma dúvida. Phil foi o primeiro a pedir: "Eu quero que você aumente um pouco o poder do fogo." Rose perguntou se ele realmente conseguiria lidar com isso. Phil revelou só sentir que fazia as coisas certas quando estava próximo de perder a vida. Rose gostou da confiança do garoto e definiu o treino do próximo dia. A qualidade do treino iria aumentar, porém, como Phil poderia realmente se machucar, ela decidiu ficar um pouco mais próxima dessa vez. Rose passou para Yuna, perguntando se ela tinha alguma dúvida. Yuna pediu que Rose a deixasse continuar treinando, pois sentia que estava próxima de ter uma descoberta. Assim que tomaram a decisão, Phil mudou de assunto, perguntando sobre a roupa que Rose vestia. Rose finalmente lembrou que estava de avental. Sabendo que os dois deveriam estar com fome, Rose revelou ter feito um jantar, por isso deveriam comer com gratidão. Phil ficou extremamente animado, porém logo o sorriso dele escondia o medo. Havia uma bela carne na mesa, porém, em cima dela, um molho extremamente forte. Também havia um chile tão vermelho quanto lava. De todas as comidas, vinha um forte odor de pimenta. Vendo os dois parados, Rose pediu que se apressassem e se sentassem para comer. Rose encheu grandes copos d'água. Enquanto a dupla encarava o prato picante, ela afirmou: "No outro dia, Alf se recusou a comer o que fiz. Ele realmente é o pior por rejeitar a bondade de alguém." Phil, ao encarar o prato, sabia que ele era extremamente perigoso. Olhos e nariz já estavam queimando, e os instintos do jovem lhe diziam para correr. Yuna estava transtornada, se perguntando se aquele era um treinamento para fortalecer o corpo internamente. Com um olhar amoroso, Rose estendeu a mão, pedindo que aproveitassem a comida. A dupla percebeu o brilho no olhar de Rose e se entreolhou. Phil foi o primeiro a cortar um pedaço de carne. Assim que deu a primeira mordida, ele sentiu que aquilo não era apenas picante. Seu corpo dizia para não engolir, pois a dor era tremenda. Foi nesse momento que ele percebeu algo e usou o fortalecimento corporal. Assim como havia imaginado, o fortalecimento corporal protegia até mesmo a língua e os órgãos internos dele. Phil continuou a comer apressadamente. Vendo Phil fazer o seu melhor, Yuna decidiu lutar ao lado dele. Ela usou a colher para tomar um pouco do caldo e sentiu uma poderosa picância, tão forte quanto uma queimação, como magma descendo pela garganta. Foi nesse momento que, ao sentir o calor da pimenta, Yuna se perguntou se conseguiria controlá-lo. Yuna pegou outra colherada e a colocou na boca, sabendo que aquilo a ajudaria a treinar. Logo, os dois colegas de infância usavam o fortalecimento corporal enquanto comiam e bebiam. Vendo como ambos treinavam durante o jantar, Rose ficou feliz por terem grandes aspirações. Como eles haviam gostado da comida, ela decidiu que no dia seguinte daria tudo de si na cozinha novamente. Em um grande banheiro, Rose apressou Yuna a se juntar a ela. "Eu disse que lavaria suas costas. Essa é uma oportunidade rara, sabia?" Enquanto Yuna deixava sua timidez tomar conta, Rose jogou água nela. Afirmando que aquilo fazia parte do treinamento, Rose a chamou mais uma vez. Colocando a timidez de lado, Yuna assentiu. Diante de uma banheira de água quente, Rose se preparou para mostrar o que era controlar o calor. Assim que entrou
entrou na água, Rose usou sua magia de fogo, envolvendo seu braço e aquecendo a água. Ela explicou que estava reunindo calor com a mão e aumentando a temperatura da água. Dito isso, mandou Yuna tocar a água na outra extremidade da banheira. Assim que tocou a água ali, Yuna se surpreendeu, pois não estava quente. Rose explicou os princípios do florescer das chamas. Com prática o suficiente, Yuna também conseguiria concentrar o calor e mantê-lo em um ponto. Antes de Yuna tentar, no entanto, Rose apontou para um banquinho onde ela deveria se lavar primeiro. Enquanto isso, Phil descansava em um quarto, desejando também poder tomar banho em uma grande banheira. Mesmo deixando Rose lavar suas costas, Yuna se sentia mal devido à admiração que tinha por ela. A garota corava ao demonstrar o que sentia por Rose, a lendária maga, a jardineira carmesim. Rose parou de lavar Yuna por um momento e mostrou certa irritação. Irritada, ela deu um tapa nas costas de Yuna, mandando-a comer mais no futuro para não ser tão magra. Mesmo magos precisam saber combate corpo a corpo, entendeu? Como Yuna ficou surpresa com o que ela havia falado, Rose revelou que o mentor dela havia a forçado a treinar. Rose contou que sempre quis bater em seu próprio mentor. Quando o assunto era duelos mágicos, nós éramos equilibrados, mas quando se tratava de combate próximo, eu era nocauteada com um soco. Rose revelou que, para derrotar seu professor, continuou a treinar constantemente. Suspirando, ela mostrou a frustração que sentia por nunca conseguir se igualar àqueles especialistas em combate corpo a corpo. Yuna ficou bastante impressionada. Ela sempre deixava o combate da linha de frente para Phil. Curiosa, Rose perguntou desde quando os dois lutavam juntos. Trocando de lugar para lavar as costas de Rose dessa vez, Yuna contou a história da dupla. Eles haviam saído da vila onde moravam há 2 anos, embora estivessem juntos desde quando eram bebês. Rose elogiou o talento de ambos por chegar ao segundo ranking em 2 anos. Mesmo com o elogio, Yuna se conteve. Ela pensou em algo e perguntou: "É verdade que você se tornou maga da corte com 10 anos e chegou ao ranking especial com 14? Rose revelou que sim, até porque ela era um gênio. Yuna sentiu que aquilo era incrível e acabou se comparando a Rose. Rose percebeu as emoções da garota, que cabisbaixa revelou: "Eu quero ser útil para o Phil. Ele pode ser desajeitado às vezes e também um pouco imprudente, mas ele é sempre direto, corajoso e legal. Para permanecer ao lado dele, eu preciso me tornar mais forte." Ouvindo o que mais parecia uma declaração de amor, Rose sorriu maliciosamente. Ela abraçou a garota perguntando em segredo: "Você gosta do Phil, não é?" Yuna ficou surpresa com a pergunta. Corando, ela respondeu com sinceridade: "Sim, eu acho que talvez goste." Rose sorriu ao ouvir a garota e acabou comentando que, com certeza, Phil se tornaria um bom homem. Se desculpando por ser rude, Yuna perguntou se Rose gostava de alguém. Rose negou rapidamente. "Há caras que dão em cima de mim, mas eu realmente não entendo essa coisa que é o romance." Yuna não pôde culpar Rose, pois sabia que magos da corte possuíam grandes responsabilidades. Ouvindo a garota falar sobre o antigo emprego dela, Rose revelou que havia se demitido para não trabalhar demais. Ao ouvir Rose, Yuna parou de lavar o cabelo devido à surpresa. "Ei, você se demitiu?" Rose mandou a jovem culpar o rei por não lhe dar férias. Yuna acabou franzindo o senho, pois nunca havia ouvido falar de alguém que se demitiu dessa posição. Preocupada, ela perguntou se o reino não seria jogado em caos. Como Yuna estava preocupada, Rose perguntou se ela gostaria de assumir a vaga. "Eu posso escrever uma carta de recomendação para você." Yuna apressadamente negou, embora Rose realmente achasse que a garota combinava com a vaga. Enquanto mudavam de assunto, o dia chegou ao fim. No dia seguinte, Phil e Yuna seguiram Rose pela floresta. Rose perguntou se o jovem tinha certeza de que estava pronto. Phil confirmou, pois o treinamento seria inútil se não conseguisse aplicar em combate real. Confiantes, a dupla declarou que definitivamente traria, quando voltasse, a parte de um monstro de primeira classe para serem promovidos. Rose olhou a dupla com ternura. Pedindo que não ficassem animados, ela declarou que já havia preparado tudo. Assim que chegaram a uma clareira, o grupo se deparou com uma cobra gigante, presa em uma gaiola de fogo. A serpente abria a boca tentando morder o grupo, mas não conseguia se libertar. Phil ficou animado ao ver a serpente. Essa era uma diferente que Rose havia capturado naquela manhã, perfeita para que tivessem uma revanche. Vendo como Rose havia lhes dado essa chance, os dois mostraram a bravura para lutar. Usando magia para voar,
Rose fez a contagem regressiva para liberar o selo que prendia a serpente. Confiante, Yuna bradou: Phil, vamos vencer dessa vez! Phil ficou surpreso com a bravura da amiga, mas se sentiu motivado. Vamos lá! Rose começou a contagem regressiva, mas antes mesmo de terminar, liberou o monstro. A serpente gigante atacou enquanto a dupla ainda não estava preparada. A cauda da serpente atingiu o chão próximo a Yuna, assustando-a. Phil conseguiu pular para trás. No céu, a protagonista os lembrou: em combates reais, irregularidades sempre acontecem. Esse é o campo de batalha. Phil e Yuna agora enfrentavam um inimigo real. O monstro serpente parecia gritar, liberando uma grande quantidade de energia sobre suas presas. Phil apressadamente usou o fortalecimento mágico em todo o seu corpo. Ele investiu contra a grande serpente roxa de espinhos vermelhos, chamando a atenção dela. O jovem conseguiu pular em meio ao corpo da serpente, desviando de sua cauda. Ele se preparava para atacar, lembrando que no passado mal havia conseguido arranhar um monstro como esse. Inesperadamente, a serpente mordeu em direção à espada de Phil. Com muito esforço, o jovem conseguiu impedir que as presas da serpente avançassem. Graças ao treinamento, o jovem estava conseguindo acompanhar os movimentos da fera. Ao mesmo tempo, Yuna, de olhos fechados, usava um fortalecimento para aumentar seu poder. Na ponta da vara de madeira de Yuna, uma tocha de fogo surgiu. A tocha se desprendeu do cajado, formando bolas de fogo que estacionavam ao redor da garota. Vendo as ações de Yuna, Rose a observou, acreditando que o plano dela poderia ser bastante divertido de se ver. Phil, após bloquear o ataque da serpente, recuou. Porém, ele viu que a batalha não seria fácil. O gigantesco rabo da serpente foi jogado contra ele em um ataque esmagador. Phil conseguiu agir a tempo, pulando para trás, desviando do ataque. Assim que se recuperou, ele pulou a uma altura acima da serpente, carregando o ataque de espada. Com um movimento de queda, Phil brandiu a espada, atingindo a serpente. Com o golpe que recebeu, a serpente gritou de dor. Rose ficou animada ao ver o ataque de Phil. Mesmo ela não conseguia fazer um corte tão bom sem magia. A serpente não seria ferida por um ataque sem convicção. Satisfeita, ela bateu palmas para parabenizar. Nesse momento, Yuna suspirou. Terminando as preparações, ela mandou Phil recuar. Phil viu Yuna assumir a linha de frente. Yuna havia aprendido algo. O que era necessário era o calor. Enquanto houvesse fogo, o calor poderia ser gerado infinitamente. Apesar de Rose gerar e controlar calor com o próprio corpo, Yuna sabia que ainda não conseguiria fazer tal coisa. Era por isso que ela havia decidido gerar o calor e juntar diversas fontes dele. As bolas de fogo que giravam ao redor da garota se ergueram e formaram um turbilhão acima dela. Criando o redemoinho, Yuna declarou: desabrochar 0, broto carmesim. Do turbilhão de fogo criado no céu, diversas sementes de fogo caíram sobre a gigante serpente. As chamas que caíam sobre a serpente queimaram cada parte de sua carne e logo a envolveram completamente. Yuna imediatamente passou a vez para Phil. O espadachim entendeu o recado e avançou. Pegando impulso, ele pulou para um golpe finalizador. A espada cortou através do inimigo, e logo a serpente gigante foi derrotada. Metade da serpente caiu próxima a Yuna, que possuía grandes méritos na batalha. Yuna arfava pesadamente devido ao cansaço, assim como Phil. Eles ficaram diante do monstro que derrotaram e dividiram em diversas partes. A cabeça da cobra parecia inesperadamente se mover, porém com a ponta da espada, Phil garantiu que ela nunca mais se moveria. Yuna correu apressadamente em direção a Phil e, com grande animação, pulou sobre ele para um abraço. Nós conseguimos! Com grande carinho, Phil agradeceu a Yuna e a abraçou de volta. Rose precisou interromper a demonstração de afeto para elogiar o bom trabalho da dupla. Nada mal, não é? Ao verem a professora que os havia ensinado, Phil e Yuna ficaram animados. Porém, foi nesse momento que perceberam que ainda estavam abraçados e empurraram um ao outro. Envergonhados, eles agiram como se nada tivesse acontecido. Phil era quem agradecia a Rose, mas no meio do agradecimento, ele simplesmente caiu no chão. Yuna rapidamente checou a condição de Phil, que, suspirando, revelou ter baixado a guarda. Perguntando se o garoto estava bem, Rose revelou que estava impressionada com o quanto ele havia melhorado em um curto espaço de tempo. Ela também elogiou a ideia de Yuna em criar
criar bolas de fogo para usá-las posteriormente. Você fez algo que desafia tudo o que os magos deveriam saber. Apesar daquilo ser um elogio, Yuna declarou que, diferente de Rose, ainda precisava de tempo para conjurações. Por isso, usaria a magia da melhor maneira possível para compensar o que ainda lhe faltava. Rose não conseguiu acreditar que ela ainda era tão tímida, revelando que Yuna era a única pessoa além dela que podia usar a habilidade Broto Carmesim. Rose a recompensou, permitindo que se tornasse uma verdadeira procuradora da magia. Ouvindo as palavras que a incentivavam, Yuna tentou segurar o choro, porém sem sucesso, antes de assentir positivamente. Anunciando que a parte dela terminava ali, Rose se despediu da dupla, lembrando-os de levar partes do monstro como prova da subjugação. Antes de Rose ir embora, no entanto, a dupla a chamou. Fervorosamente, Yuna agradeceu. Obrigado de verdade por tudo o que você fez. Phil completou o agradecimento. Da próxima vez iremos nos encontrar quando formos aventureiros de primeiro rank, eu juro! Rose, ao ouvir a dupla, apenas sorriu e seguiu seu próprio caminho. Mais tarde, Phil e Yuna entregaram a presa da serpente à Guilda dos Aventureiros na capital real e, com segurança, receberam suas licenças de aventureiros de primeiro rank. Eventualmente, os dois cresceram e se tornaram aventureiros bem conhecidos, até mesmo na capital real, embora essa seja uma história para o futuro. Naquela noite, Rose aproveitou que estava sozinha para tomar um banho em sua grande banheira. Agora, ela poderia cantar o mais alto que quisesse enquanto relaxava na água quente. Yuna e Phil não eram pessoas ruins, mas ela ainda preferia dessa forma. Quando era maga da corte, Rose trabalhava com os outros, mas ninguém se dava bem com ela. Sozinha, ela não precisava duvidar de ninguém, assim como não precisava estar em guarda. Para ela, a vida era mais fácil desse jeito. Mergulhando na água, ela se perguntou o que faria no dia seguinte. Em um castelo, sons selvagens podiam ser ouvidos. Um homem de cabelos longos deitava em uma cama, acompanhado de várias mulheres bonitas. Um homem interrompeu a diversão dele, no entanto. Você é tão vigoroso quanto sempre, Lord Seven. Ao ouvir o comentário e alguém o chamando por seu nome, Seven bravejou. Pare de me chamar assim. Ele era o 7º imperador do Império de Sunrise, Seven Sunrise. O homem pediu desculpas por ter deixado escapar, já que acompanhava Seven desde a infância. Mandando as mulheres irem embora, o imperador perguntou o que Beldant queria. Esperando que o imperador se vestisse, Beldant revelou: a força de ataque enviada para a fronteira está preparada. Todo o Império está pronto para partir. Servindo uma grande taça de vinho, Seven elogiou a rapidez, mas o próprio Beldant entregou os créditos ao imperador. Incontáveis voluntários se reuniram, clamando que não temem perecer por você. Com esses soldados adicionados aos nossos, nós conseguiremos passar pelas feras da fronteira com facilidade. Ouvindo o conselheiro, Seven sorriu. Ele olhou pela janela e revelou sua pretensão. Conseguiremos tomar o reino de Verdesia antes que eles percebam. A vontade do imperador foi vista ao apertar a taça. Esmagaremos os monstros da fronteira e pavimentaremos nosso caminho com eles. Os lixos de Verdésia irão cair em confusão e expor uma fraqueza fatal. Abrindo os braços, ele desejou em voz alta: estarei esperando, Verdesia. Deixem o poder do grande imperador Sunrise fazer com que a tolice de vocês reconheça seu devido lugar. No dia seguinte, Rose se espreguiçou, se culpando por dormir demais novamente. A luz do sol era legal, mas ela via apenas nuvens carregadas. Deixando o banho de sol de lado, ela correu para a floresta para patrulhar. Enquanto isso, usando binóculos, um batedor observava lobos negros e avisou ao grupo montado em cavalos. O líder do grupo afirmou que eliminariam os monstros e chamou alguém chamado Darren. Darren assumiu a liderança e gritou: vamos lá! Os lobos se surpreenderam com o barulho das cavalgadas. Darren ergueu a espada, atacando um dos lobos de surpresa. Assim como ele, os outros invasores atacaram os lobos e eliminaram toda a matilha. Descendo do cavalo, Darren, o jovem de cabelos castanhos com um desenho de raio, aproveitou a brisa com o vice-capitão Isaac. Isaac, um homem mais sério de cabelos cinzas, era o vice-capitão da primeira divisão do Império Sunrise e um soldado de primeira classe. Isaac mandou Darren não abaixar a guarda. Bandos são perigosos, mas aquele ainda era apenas um monstro de segunda classe. O problema real está à frente, com sucessivas batalhas contra monstros esperando por nós.
Enquanto o resto do grupo cavava buracos para esconder os corpos dos lobos, Darren, portador do terceiro assento da primeira divisão e um soldado de quase primeira classe, assentiu. De repente, um membro do bando correu até Isaac, avisando que encontraram novos monstros, uma serpente de 100 metros. Isaac franziu o senho. Muitos membros do grupo ficaram preocupados, pois esse era um monstro de primeira classe. Isaac, no entanto, sorriu. Não temam. Sigam o treinamento. Podemos não ser capazes de derrotá-la sozinhos, mas temos aliados. Montando no cavalo, ele bravejou. Pela vontade do imperador Sunrise, limpem o caminho. A serpente estava devorando um grande animal. Ela foi surpreendida quando magias criaram correntes que a prenderam. Amarrando as correntes a tacos de madeira, os membros do grupo a puxavam de todos os lados. Eles tremiam diante da força da serpente. Magos, na linha de fundo, fortaleciam os braços dos soldados com encantamentos. Fortalecendo sua espada, Darren avançou com confiança. Rapidamente, diversos ataques de espadas caíram sobre a serpente, que, imobilizada, não conseguiu se defender. Em instantes, a serpente foi abatida. Darren suspirou e guardou a espada. Isaac parabenizou o jovem por coordenar a todos, deixando-o alegre. Porém, Isaac o lembrou novamente para permanecer alerta, pois já estavam dentro do território do reino de Verdésia. Ao ouvir a informação, o grupo ficou ansioso. O segredo era a chave da missão. Eles não podiam ser descobertos para não arruinar a estratégia do imperador. Bravamente, Isaac declarou: "Pelo amor do imperador, vamos entregar nossas vidas ao nosso dever." Nesse momento, uma jovem de cabelos vermelhos apareceu atrás dele. Ele olhou para trás, confuso. Rose observou o grupo, perguntando o que estava acontecendo. Isaac desceu do cavalo, comentando não achar que encontrariam um humano em um lugar tão remoto. Ele perguntou se a garota era uma sem-teto, devido a seus equipamentos leves. Cruzando os braços irritadamente, Rose afirmou ter 18 anos e não ser mais uma criança. Vendo como ela não havia entendido a situação, Isaac sentiu pena. Rose o viu sacar a espada enquanto pedia que ela não o odiasse. "Isso é por nosso imperador. Deixe que eu, Isaac, entregue a você um fim rápido." Rose bufou irritada. Ao ouvir as palavras dele, a ira a incendiou. Isaac ficou chocado com o poder da jovem, tão poderoso que fez Darren recuar. Isaac rapidamente gritou: "Preparem-se para a batalha!" Com um olhar incrédulo, o vice-capitão se perguntou quem era aquela mulher que estava pareada à Capitã Eve, ou até mesmo poderia ser mais forte. Rose não sabia quem eles eram ou de onde vinham. Porém, criando chamas, os alertou para não se arrependerem de suas palavras. Se preparando, Isaac removeu sua capa. Ele segurava a espada enquanto os inúmeros membros da cavalaria cercavam Rose. Darren tremia, mas Isaac o mandou manter a compostura. Ele encarou a jovem de cabelos vermelhos e lembrou ao jovem: "Não podemos deixar que ninguém que nos viu fique vivo." Observando Isaac, Rose percebeu as tatuagens tribais que ele possuía no pescoço. Moldando as chamas para criar uma fênix, ela questionou se o homem era do Império Sunrise. Apesar de confirmar a informação, ele avisou que não a deixaria relatá-la ao reino. A protagonista deu de ombros, zombando, tão idiotas quanto sempre. "Não são vocês que decidirão isso." A ignorando, todos usaram correntes mágicas para prendê-la. Porém, isso só fez com que Rose sorrisse. Os magos tentavam puxar as correntes com seus bastões. Zombando, Isaac perguntou se ela estava muito distraída para não notar a magia de acorrentamento dos magos. "Eu pensei ter sentido uma forte presença por um momento, mas parece que não preciso me preocupar." Estendendo a espada, ele a apontou para Rose. A protagonista, no entanto, apenas sorria. "Preocupação? Talvez você esteja certo. Você não precisa se preocupar." Vendo-a sorrir, Isaac franziu o senho, achando que ela estava fingindo ser durona. Rose então concluiu: "Mesmo se você se preocupar, seu destino não mudará." A magia de fortalecimento em Rose explodiu como a labareda de uma grande fogueira. As correntes rapidamente começaram a derreter, a magia se dissolvendo. Isaac ficou chocado com o que viu. Rose rapidamente se libertou das amarras e confiantemente afirmou: "Eu que devo dizer se deixarei vocês vivos ou não. Não pensem que podem entrar em minha terra e sair impunes." Darren se juntou a Isaac, constatando que a inimiga não poderia ser lidada por meios normais. Isaac concordou e ordenou a todos: "Recuem! Eu e Darren cuidaremos dela." Isaac sabia que uma ajuda meia-boca não serviria.
Em confronto de força, controlar o campo definiria tudo. Rose observou que apenas 2 pessoas ficariam para enfrentá-la. Ela ficou insatisfeita, pois não poderia acabar com todos de uma vez. Ouvindo as zombarias, Darren foi provocado com sucesso. Ele avançou rapidamente, lançando um golpe de espada com extremo poder. Rose desviou do ataque enquanto elogiava. Oh, velocidade impressionante! Vendo como a jovem desviava e ainda zombava, Darren rangeu os dentes. Darren continuou a atacar. Ele sabia que estava enfrentando uma maga, mas não entendia como ela desviava dos ataques tão facilmente, principalmente por uma margem tão pequena. Rose desviava dos ataques a ponto de vê-los a centímetros do rosto dela. Cansado após errar tantos ataques, Darren enxugou o suor. Pare de brincar comigo! Rose parou e analisou o jovem. Entre a primeira e a segunda classe. Você deve ser um semi-primeira classe, não é? Ela zombou, lembrando de Phil e Yuna. Meus estudantes devem ser mais fortes que você. Darren rangeu os dentes, mas ouviu a voz de Isaac. Darren, recue! Antes que Darren percebesse, a espada do seu mestre passou por cima dele, inesperadamente enfrentando uma espada de fogo. Isaac rangeu os dentes ao ver que a jovem bloqueou seu ataque. Rose elogiou o trabalho em equipe. Aliás, me forçar a usar a espada flamejante não é um feito pequeno. Darren deu a volta em Rose, tentando atacá-la enquanto estava em meio ao combate. A estocada se aproximou rapidamente, mas Rose deu um coice para trás que o atingiu. A espada voou da mão de Darren e girou no ar. Antes que ele pudesse notar, o pé de Rose também já o havia atingido. Darren voou para longe, caindo no chão pesadamente. Isaac ficou preocupado com Darren, enquanto Rose sorria por ele ter sido muito lento. Isaac ficava ainda mais irritado, mas a jovem apenas fazia beicinho, provocando-o. Mostrando que comparar forças era inútil, a espada flamejante envolveu a espada de Isaac. Rapidamente a espada se tornou difícil de segurar enquanto derretia. Enquanto ainda estava surpreso, Isaac sentiu algo o jogar para o lado. Rose havia atingido a espada dele e o jogado para o lado junto com ela. Isaac foi mais rápido que Darren e percebeu o ataque que vinha em sua direção. Porém, ele não desviou do chute alto, e como o jovem, foi jogado voando para longe. Isaac apenas parou quando atingiu uma árvore. Assim que o vice-capitão caiu no chão, diversos membros do grupo correram para resgatá-lo. Tomando a espada de Isaac, Rose brincou. Como esperado de companheiros militares, vocês são bem coordenados. Ainda assim, não vão me derrotar. Tossindo pesadamente, Isaac perguntou quem ela era. A protagonista apenas sorriu e respondeu vagamente. Quem sabe? Realmente importa saber quem eu sou? Ela jogou a espada para cima e a fez cair próxima a Isaac, declarando: Vocês não precisam saber o nome de quem colocou um fim às suas vidas. Isaac ficou de queixo caído quando viu a jovem subir aos céus envolta em fogo. Ele soube naquele momento que ela não estava mentindo. O reflexo do fogo estava presente nos olhos de Isaac. Moldando as chamas com as mãos, Rose declarou: Terceiro desabrochar. Verônica Vermelha. Uma chuva de fogo caiu da mão de Rose em direção aos soldados do Império inimigo. Cada um deles foi atingido, e perante a dor, gritaram. Ainda sem voz, Darren foi pego pelo fogo. Ele viu o brilho vermelho envolver a tudo e a todos. Isaac, em meio às chamas, tentou sobreviver, ainda incrédulo. Impossível, somos o orgulho do imperador de Sandraice. Ainda assim, ele caiu sem poder pegar a espada. Quando todos caíram, Rose estalou os dedos. A protagonista caminhou em direção ao corpo de Isaac e sorriu. Estou apenas brincando. O fogo apenas queimou o oxigênio e o fez desmaiar. Talvez você só não saiba disso ainda. Como eles haviam a irritado, Rose pegou uma longa corda. Eu deixarei que meus amigos do Império cuidem de você. Ela olhou a quantidade de pessoas que seriam investigadas e comentou, mesmo que ninguém ouvisse. Eles vão espremer cada pingo de informação de cada um de vocês. Mais tarde naquele dia, Rose contou toda a história ao rei. Brown suspirou ao ver como a garota havia passado por tanta coisa. Ele revelou que estavam atualmente investigando os soldados capturados, mas ninguém parecia querer cooperar. Enquanto Rose pensava no que fazer, Brown agradeceu a cooperação dela e por ter posto um fim na crise quis presenteá-la. Rose rejeitou a oferta, afirmando que só lutou porque invadiram suas terras, e então se despediu. Brown tentou pará-la, perguntando como estava a vida na fronteira. Isso a fez conversar e revelar que estava tudo bem, e até relaxante, por não ter nenhum trabalho. Rose, no entanto, sentiu que Brown queria dizer mais uma coisa. Quase implorando, o rei perguntou se ela não pensava em voltar.
Eles se sentiam seguros em tê-la enquanto eram alvos de Sandrice. Porém, Rose negou firmemente, o que fez Brown quase chorar ao lembrar como a proteção do país estava em mau estado. Rose culpou o próprio rei por afastar todos e o lembrou. Eldrius já está na capital real, e eu tenho certeza de que se eu voltar, ele vai fugir e jogar todo o trabalho para mim. Pressionando o rei, Rose parecia enlouquecer, mas o fez entender que falava a verdade. Nesse momento, uma pessoa fumando um cigarro entrou na sala de audiência comentando: "Parece que a boa discípula entendeu seu mestre." Ao reconhecer a voz de Eldrius, Rose rangeu os dentes, olhando para o mestre desinteressado. Voltando a fumar, ele pediu que ela o chamasse de mestre. Instigada pela raiva, Rose investiu contra Eldrius, que inesperadamente a parou com uma única mão. Com um leve sorriso, ele perguntou se ela estava sentindo saudade de seus treinos para já o atacar. Rangendo os dentes, ela revelou ter decidido acertá-lo pelo menos uma vez quando se encontrassem e o corrigiu. "Você sequer me treinou apropriadamente alguma vez?" Rose levantou a perna, lançando vários chutes altos contra Eldrius, que desviava habilmente enquanto a provocava, deixando-a ainda mais irritada. Brown levou as mãos à cabeça e suspirou, pedindo que parassem de causar confusão, principalmente a jovem incontrolável. Rose parou ao ouvir o rei e acabou ouvindo o mestre elogiá-la. "Boa garota!" Porém, isso a deixou irritada novamente, fazendo o rei precisar intervir e até mesmo mandar Eldrius parar de fumar. Eldrius possuía ao redor do braço uma braçadeira dourada, marca dos magos de rank especial. O mago da corte Eldrius era um homem dito estar no pináculo de várias profissões, incluindo a dos magos e dos aventureiros. Agora que Rose havia abandonado a corte da magia, Eldrius havia se tornado o único mago de rank especial afiliado ao país. Assim que os dois se acalmaram, Brown tomou a palavra. Ele pediu que Rose permanecesse na capital até que as coisas se acalmassem. "Não há garantias de que as fronteiras não serão atacadas. Eu quero que você participe da defesa como antes. Além disso, estou preocupado com você." A jovem pensou um pouco. Para ela, não importava quantos fracos se reunissem, ninguém seria páreo. Porém, ficando na capital, ela não precisaria ficar em guarda o tempo todo. Ainda assim, ela agradeceu a preocupação e afirmou estar bem onde estava. Ela sabia qual era o objetivo do reino de Sandrice. Provavelmente avançar da fronteira pouco guardada, exterminando monstros ao longo do caminho e depois lançar um ataque à capital real. Mas agora que a unidade que eles despacharam desapareceu, devem confirmar o sucesso ou fracasso da operação e tentar outra abordagem. Rose acreditava que a possibilidade de o reino Sandrice enviar outra força em larga escala era pequena. Ela queria descansar até que os idiotas do país inimigo tomassem uma decisão. Apesar das preocupações do rei, ela declarou que não conseguiria atender às expectativas e se despediu. A jovem foi embora sem olhar para trás. Eldrius e Brown a observavam. O mestre sorriu e levantou os ombros, tratando a discípula como um aborrecimento. O rei suspirou, sabendo que Rose não pretendia deixar a fronteira pelo resto da vida. Eldrius sabia que a discípula era patriota o suficiente para não abandonar o país, mas que, ainda assim, o rei estava sem peças o bastante para lutar. Brown reconhecia a fraqueza. Até agora, a fronteira era protegida pelos monstros, mas com Sandrice deliberadamente os exterminando, a terra fronteiriça não poderia mais ser ignorada. O rei sabia que não poderiam mover os guardas da capital para a fronteira, assim como não podiam enviar o capitão ou Eldrius para lá. Se Sandrice fosse atacar pela floresta do oeste, eles acabariam indo para a casa de Rose. Algo iria acontecer, pois eles não desistiriam tão facilmente. No fim, o mestre de Rose reconheceu que era ela quem iria fazer o trabalho que eles precisavam que alguém fizesse, mesmo tendo deixado a corte. Em qualquer caso, o rei não queria deixar tal tarefa apenas para Rose, apesar do quão forte ela era. "Eldrius, eu preciso que você encontre uma solução como mago da corte de rank especial." Eldrius assentiu preguiçosamente, afirmando que iria trabalhar. Em uma área desconhecida para o rei Brown, o imperador inimigo batia furiosamente no braço da cadeira. "Você está dizendo que a equipe de reconhecimento foi aniquilada?" Beldent afirmou que ainda não haviam confirmado a informação, mas o fato de que eles não haviam retornado na data planejada significava que um desastre havia acontecido. O imperador levou as mãos à cabeça, imaginando o que havia ocorrido. Ele se levantou furiosamente, bravejando contra o conselheiro. "Aqueles que enviamos eram forças de elite
parte da nossa primeira divisão do exército. Não há como terem sido derrotados por meros monstros da fronteira. Belden tremia diante da voz do imperador e tentou justificar. Eles deixaram algumas informações sobre a região, mas não podemos enviar mais tropas descuidadamente. Chocado com a decisão do conselheiro, Seven Sandraze tomou uma decisão: enviar Eve. A ordem chocou Beldent, pois essa era a capitã da primeira divisão. Seven confirmou sua ordem. Isso mesmo, ela é uma soldado de rank especial. Monstros da fronteira não são páreos para ela. Deixe que investigue o que aconteceu com a equipe Beldent. Tentou se opor às ordens do imperador, lembrando que as defesas da capital imperial ficariam defasadas sem a presença de Eve. Porém, ele foi silenciado pelo imperador. Seven estava em fúria, seus olhos afiados e senhos franzidos. Mesmo que Eve vá, ainda terei 4 soldados leais de patente especial fora da capital imperial. Além disso, aqueles idiotas em Verdesia não têm coragem de fazer um movimento por conta própria. Beldent abaixou a cabeça, atendendo à ordem do imperador. Apesar disso, em seu olhar havia uma certa preocupação. Os capitães das 5 divisões do exército eram soldados que possuíam o título de rank especial. Eles eram poderosos o suficiente para derrubar um país inteiro sozinhos, porém, ainda assim, Beldent possuía uma má sensação sobre o que iria acontecer. Beldent se perguntava se, possivelmente, um poderoso monstro desconhecido havia tomado a fronteira para fazê-la de sua residência. Esse monstro, ao qual Beldent não conhecia, atualmente estava conversando com os aldeões do reino Verdésia, aos quais não via há algumas semanas. De volta à sua residência, Rose derrubou diversos livros sobre a mesa. Ela sentou-se na varanda, vangloriando-se de sua visita à capital real, que lhe ajudou a coletar mais livros mágicos que ainda não havia lido. Esperando que aquele dia fosse tranquilo, decidiu sentar, ler e descansar. Rose continuou a folhear seu livro, porém um tremor acontecia de vez em quando, balançando até mesmo seu café. Ela olhou para a floresta e para as montanhas. Irritada, fechou o livro, perguntando-se o que estava acontecendo agora. Rose voou pelo local. Havia uma presença que não conseguia ser escondida. Ela acreditou que alguém de rank especial havia sido enviado por causa dos soldados eliminados. A protagonista olhou para a floresta até encontrar uma localização. Desceu entre as árvores e olhou em volta. Apesar de as pessoas estarem escondidas, ela sabia que tentavam atraí-la, liberando uma certa quantidade de presença. Como o grupo que encontrou no outro dia usava mantos que os faziam se esconder na escuridão, imaginou que achavam que se esconder na floresta lhes traria vantagem. A protagonista estalou os dedos e criou fogo, alertando: "Eu não sei quem está aí, mas é melhor se revelar. Se vocês não obedecerem, eu vou queimar toda a floresta com vocês juntos." Inesperadamente, a sombra abaixo de Rose começou a se mover. A presença mágica surgiu dali. Uma lança afiada ergueu-se vinda da sombra, atacando-a. Porém, Rose conseguiu segurar a lança antes que a acertasse. Nesse momento, a sombra de Rose começou a se mover e pareceu sorrir. Se você tivesse pulado ou desviado, minha espada teria a perfurado de alguma forma." Rose sorriu de volta, sabendo claramente que a sombra a seguiria para onde fosse. Vendo como a garota já havia analisado tudo tão rapidamente, a pessoa por trás da sombra se surpreendeu. Rose então lidou com a sombra, movendo as chamas para fazê-la se afastar também. As sombras deixaram o chão e se transformaram em uma pessoa. A mulher que se formou pareceu impressionada com as ações de Rose e perguntou se, por acaso, ela também era de rank especial. A protagonista encarou aquela mulher de cabelos espetados. Ela deveria ser uma usuária de manipulação de sombras. Apesar de saber da existência deles, era a primeira vez que encontrava uma pessoalmente. A mulher de olhos afiados encarou Rose com interesse e perguntou se ela era quem havia feito com que seus subordinados não voltassem ao Império. Quis saber se a jovem, por acaso, os havia entregue ao inimigo. Desinteressada, Rose revelou não ter obrigação de responder. Enquanto as duas andavam em círculos, analisando uma a outra, Rose perguntou se a mulher, por acaso, era do Império Sandraze. Porém, embora devolvesse a mesma resposta que Rose lhe dera, a mulher quis se apresentar. "Eu sou Eve Balan, capitã da primeira unidade do Exército Imperial de Sandraze." Vendo a mulher começar a se envolver em sombras, Rose usou imediatamente o terceiro desabrochar, aumentando o tamanho de suas chamas. Eve, no entanto, já havia criado uma espada de sombras e chegou até ela para impedir que usasse magia. Rose conseguiu desviar da espada, embora por pouco, e decidiu recuar para tentar descobrir qual era a estratégia da inimiga. Porém, assim que tocou o chão, sua sombra começou a se mover. Eve sorriu e usou a habilidade Prisão das Sombras. A sombra de Rose se deformou e, como uma corda, a amarrou ao chão.
Eve aproveitou a surpresa de Rose para se aproximar e a atacou com um soco pesado que a fez voar para longe mesmo com as amarras. A protagonista caiu pesadamente no chão. Tendo vencido a luta, Eve ficou preocupada em ter exagerado, já que precisava capturar a inimiga viva para obter informações. Ela se aproximou de Rose, tentando verificar se ela ainda estava viva. Porém, assim que se aproximou, pilares de fogo subiram do chão, bloqueando seu caminho. Eve ficou chocada ao ser cercada. Descobriu que a adversária havia plantado sementes de fogo mesmo enquanto era atacada. Uma pequena chama ainda estava presente na mão de Rose, que se levantou, chateada por ter chegado tão perto e não ter tido sucesso. Ela sorriu diante do fato de quase ter transformado Eve em carvão. Ignorando o susto, Eve tentou se recompor. Hehehe, não seja convencida. Vamos nos divertir um pouco mais. Ela investiu em direção a Rose, porém a protagonista não a via como uma verdadeira adversária. Tal mulher de aparência tola não conseguia sequer usar o reforço mágico no corpo inteiro e ainda assim acreditava que podia acompanhá-la. A magia das sombras era uma ameaça, mas Rose já havia descoberto que a especialidade da inimiga era o combate em curto alcance. Enquanto tentava evitar que a inimiga se aproximasse, Rose viu Eve desaparecer. Inesperadamente, Eve apareceu abaixo de Rose e puxou seu braço. A protagonista rangeu os dentes, tentando se soltar, mas com um sorriso confiante, Eve conseguiu atingi-la com um chute e fazê-la ser lançada para o alto. Imediatamente, diversos chicotes de sombras surgiram, atacando a protagonista. Eve se levantou, avançando em direção a ela enquanto as sombras a envolviam. Com o braço cercado pelas sombras, lançou um poderoso soco. Rose foi atingida sem poder se defender e caiu no chão como um meteoro. Rose sentiu a dor daquele golpe em seu estômago. Graças ao reforço mágico, o dano havia sido mínimo, mas o que lhe irritava era o fato de que suas roupas agora estavam sujas. Eve analisou a situação e pensou internamente. Para uma maga que usa fogo, ela está acompanhando bem meus movimentos físicos. Aquela magia de aparência perigosa que ela estava prestes a usar parece exigir algum tempo de carregamento, o que a torna difícil de empregar. Ainda assim, Eve tinha confiança de que, quando a noite chegasse, dominaria a luta. Por isso, pretendia apenas ganhar tempo. Ela imediatamente perguntou se a garota precisava curar suas feridas, pois poderia esperar. Porém, Rose apenas desviou o olhar. Eve sentiu o perigo a tempo e recuou quando um poderoso ataque de vento cortante atingiu o local onde estava. Irritada, Rose se perguntou por que um intrometido havia chegado. Vestido com sua armadura, Alf ergueu a espada. Você está machucada, minha esposa. Eu, Alf Landmelk, vim resgatá-la. A protagonista revirou os olhos ao ver a chegada de Alf. Eve, por outro lado, ficou chocada ao vê-la. Alf parecia brilhar como um sol graças aos cabelos e à espada dourados. Irritada, Eve perguntou se aqueles eram os reforços de Rose. Porém, a protagonista negou sequer conhecer aquele homem. Alf rapidamente se aproximou de Rose, perguntando se por acaso havia entendido mal a situação. Irritada, a protagonista perguntou o que ele fazia ali. Alf revelou que o rei o havia enviado para ajudá-la a guardar a fronteira. Enquanto os dois conversavam, Eve esperava, até certo ponto. Ei, já chega! Eu não consigo lidar com 2 ranks especiais sozinha. Ela olhou para a protagonista, agora entendendo sua identidade. Isso não está certo. Maga de rank especial Rose Freeman. Olhando para o loiro, Eve o reconheceu como o aventureiro de rank especial Alf Landmelk. Apesar de ser estranho um mero aventureiro ter aparecido ali, Eve comentou que fazia sentido se ele e Rose estivessem em uma relação especial. O comentário irritou Rose, que rapidamente negou qualquer envolvimento com Alf. Apesar de não se importar, Eve avisou que relataria a presença dos dois. Descendo para as sombras presentes no chão, ela se despediu de Rose, e com um olhar afiado, revelou seu desejo de se encontrarem novamente. A protagonista ainda tentou atingir Eve antes que ela entrasse permanentemente nas sombras, porém foi tarde demais. Apressadamente, Alf apontou para aquela sombra, perguntando o que era aquilo que nunca havia visto antes. Suspirando, Rose reclamou de como aquilo estava se tornando um problema. Ainda confuso, Alf perguntou: "O que há de errado, docinho?" Lembrando-o para não chamá-la assim, Rose o culpou. Por você ter aparecido, a possibilidade deles avançarem pela fronteira agora é quase nula. Alf ficou confuso e perguntou por que a culpa era dele. Rose respondeu o óbvio. O inimigo não atacaria um lugar onde 2 indivíduos de rank especial estavam estacionados. Ainda assim, pensativa, comentou que aventureiros não contavam
contavam como parte da força militar de um país, mas a presença de Alf poderia fazer Sunrise pensar que Verdesia havia estabelecido uma cooperação com os aventureiros. Originalmente, Sunrise buscava avançar pela fronteira para atacar de surpresa a capital em sua retaguarda. O plano deveria ser enviar uma pequena força de elite para causar caos na capital real e usar essa oportunidade para enviar a grande força do exército pela parte frontal. Porém, com a suspeita de que aventureiros estavam envolvidos, o plano agora não era mais viável. Curioso, Alf perguntou o que aconteceria agora. Rose afirmou que o plano mais provável seria reunir uma quantidade massiva de suprimentos, além de um grande número de soldados, para um ataque frontal. Alf ficou chocado com a possibilidade. Porém, Rose o lembrou das partes mais terríveis de uma guerra. O fato era que a possibilidade de Sunrise escolher esse método havia aumentado, e isso era um problema. Alf ficou chocado com tudo o que Rose disse. Ele estava quase chorando, realmente acreditando que teria sido melhor não ter ido ajudá-la. Furiosa, ela o culpou ainda mais. É tudo sua culpa por fazer uma entrada tão chamativa. Se você tivesse sido menos chamativo, nós teríamos conseguido capturar aquela mulher e obtido mais informações. Alf começou a chorar, tentando se desculpar com ela. Rose brincou com o próprio cabelo, desviando o olhar para dizer que, se o imperador de Sunrise fosse sábio, reconsideraria a guerra. Era por isso que ela mandava Alf implorar aos céus. Porém, Alf afirmou que não voltaria para casa, o que a deixou extremamente surpresa e irritada. Alf revelou que o rei havia mandado que ele ficasse na fronteira por ao menos uma semana e até mesmo havia recebido o pagamento adiantado. Por isso, precisava trabalhar. Rose ficou chocada com o plano do rei. Ela abaixou a cabeça e agarrou a capa de Alf pela parte da frente. Furiosamente gritou: "Qualquer um que perturbe minha vida pacata precisa ir embora daqui." Enquanto o sol ainda estava para se pôr, Eve havia retornado ao palácio do imperador Sunrise. Ela contou tudo o que aconteceu, até o fato de que havia 2 indivíduos de rank especial na fronteira e que eles deviam ter capturado ou eliminado os membros da primeira unidade. Após relatar tudo, Eve observou o imperador. Havia uma aura extremamente sombria ao redor dele. Seven Sunrise se tornou furioso a ponto de seus olhos ficarem vermelhos. Por que eles possuem poder militar na fronteira? Eve não tinha resposta para a pergunta, porém afirmou que, se ele ordenasse, todos seriam enviados para eliminá-los. A fúria momentânea de Seven diminuiu até que ele fechasse os olhos. Ordenando silêncio, afirmou estar pensando. Eve apenas abaixou a cabeça. Ela suspirou internamente, pois realmente queria que o imperador ordenasse o ataque. Eve havia aproveitado a luta contra Rose. Já havia se passado muito tempo desde que ela sentira seu coração pulsar tão fortemente. Eve sorriu maliciosamente. Ela desejava, mais do que tudo, voltar a enfrentar uma batalha que a fizesse temer por sua vida, que reacendesse o instinto de lutar até o limite. Eve implorava internamente para que o imperador a enviasse para essa batalha. O imperador continuou a pensar por alguns minutos, até que tomou uma decisão que surpreendeu Eve. "Nós abandonaremos a fronteira." Voltando ao seu trono, o imperador Seven afirmou: "Se Rose Freeman estiver na fronteira, significa que as forças da capital real estão reduzidas. Não importa quanta ajuda recebam dos aventureiros, no final eles não passam de uma multidão desordenada." Ouvindo o imperador, Eve perguntou se ele então iria atacar frontalmente, lembrando que na capital real havia um homem famoso, o todo-poderoso Eldrius. O imperador Seven Sunrise, no entanto, tinha confiança em seus subordinados. "Desloque os capitães. Você também, é claro. Mesmo para alguém como Eldrius, se nossos classificados especiais se unirem, ele não é diferente de uma formiga." O imperador acreditava que Eldrius poderia ser um desafio, mas se usassem força total, não estariam em desvantagem. Contra 6 oponentes de rank especial, mesmo tal homem não escaparia intocado. Eve apressadamente pediu que o imperador reconsiderasse. "Será que eu poderia ir para a fronteira novamente para segurar Rose Freeman?" O imperador questionou se ela estava desafiando suas ordens. Tremendo por ter agido por impulso, Eve corrigiu suas palavras. "Não é isso. Entretanto, não é perigoso deixar 2 indivíduos de rank especial sem supervisão? Será problemático se eles descobrirem a situação e unirem forças?"
O imperador Seven Sandrace levou em consideração as palavras de Eve e tomou uma decisão, aceitando o pedido dela. Mas também a ordenou: leve o capitão da 5ª unidade com você. Lembrando do musculoso capitão, Eve teve calafrios. Sorrindo, o imperador pediu que ela não ficasse desapontada, já que, mesmo para ela, enfrentar 2 oponentes de rank especial seria difícil. O imperador acreditava que colocar Eve contra Rose Freeman e Beryl contra Alf Landmelk seria mais que o suficiente para atrasá-los. Ele estava confiante de que, após tal ato, esmagaria Verdésia com seus números. Sorria maliciosamente, planejando que Verdésia apenas esperasse para ser tomada por ele. Rose continuava sua vida diária colhendo ervas. Alf a acompanhava, suspirando e reclamando como sempre. Ele se levantou, olhando para Rose, que continuava a colher as ervas. Já faz 1 semana que estou aqui. Estou entediado. Rose o mandou voltar para a capital se estivesse entediado, mas além de suspirar, ele não podia voltar agora. Voltando a colher as ervas, Alf perguntou se elas seriam ingredientes para poções. Ele queria saber por que Rose precisava delas, já que não as usaria. Afirmando que aquilo era apenas um hobby, ela o lembrou que poderia vender as poções por algum dinheiro. Alf não acreditava que ela precisasse disso, já que tinha uma montanha de dinheiro. Com um olhar sombrio, Rose lembrou o que Alf havia feito à sua barreira mágica, diminuindo drasticamente a quantia de verba que possuía. A dupla continuou a colher ervas até o pôr do sol chegar. Alf resmungava com Rose: minhas nobres roupas estão cobertas de lama. Docinho, quando vamos tomar banho juntos? Rose apenas respondeu com uma bola de fogo para queimar as roupas dele. Esquivando-se, Alf gritou: isso foi perigoso! E se eu não tivesse desviado? A intenção de Rose era realmente que ele não conseguisse desviar. Vendo que ela queria seu fim, Alf a alertou: se algo acontecer comigo, você se tornará viúva. Rose ficou ainda mais irritada ao vê-lo assumir que até mesmo estavam casados. Apesar de tanta irritação, Rose suspirou e deixou o assunto passar. Alf tratou como se nada tivesse acontecido e perguntou o que jantariam. Rose ignorou a pergunta, questionando a si mesma por que estava colhendo ervas medicinais com alguém tão irritante. Desde a aparição de Eve, não houve movimentos do Império Sunrise. Alf planejava permanecer na fronteira até que a segurança fosse garantida. Após a colheita, a dupla voltou para a casa entre as árvores. Alf abriu a porta para que Rose fosse a primeira a entrar. Vendo-o tratá-la como se fosse a visita, abrindo a porta para ela, Rose reclamou com ele. Apesar de tudo estar bastante quieto, a maga de alguma forma sentia desconforto. Acompanhando Rose no jantar, Alf perguntou se ela estava realmente se divertindo com a vida que levava. Rose pegou mais pimenta para seu jantar, afirmando não entender o que ele queria dizer com a pergunta. Alf afirmou querer dizer exatamente o que suas palavras soavam. O lugar era realmente entediante. Tudo o que Alf conseguia ver era a floresta densa, e as únicas coisas ali além de monstros eram os animais selvagens. Rose, se você permanecer em um lugar como esse, vai acabar enlouquecendo. Rose tratou Alf como alguém sem coragem para se adaptar a essa nova vida, o que lhe deu mais um motivo para questioná-la. Com tanta irritação por parte de Alf, Rose pisou no pé dele por debaixo da mesa. Alf fez beicinho e, reclamando, pontuou a vida de Rose. Você poderia ir a qualquer lugar, mas permanece em Verdésia. Você continua a fazer poções que sequer terão uso para você. O que você realmente está tentando fazer? Rose ficou em silêncio ao ouvir a pergunta profunda, até que, após 1 minuto de contemplação, Alf teve sua resposta. Eu quero encontrar conforto em um lugar onde minha existência é respeitada sem questionamentos. Alf mostrou um olhar de compaixão, pois conhecia a história de Rose. Rose era uma órfã. Ela cresceu nas favelas nos arredores da capital real. Tendo sido provavelmente abandonada, ela não tinha um nome, e as memórias de seus pais também eram vagas. A única coisa que Rose se lembrava era que eles tinham medo dela e de sua magia desde que era criança. Ao menos para Rose, a vida nas favelas não era das piores, pois graças à sua magia, ela conseguia tomar controle da própria vida. Rose havia se tornado uma das mais fortes das favelas, mas quanto mais forte se tornava, mais perdia seu propósito de viver. Mas um dia, ela ouviu uma voz. Você tem potencial. Um homem apareceu diante da garota, que sequer o conhecia. Foi a primeira vez que ela se encontrou com Eldrius, o mago da corte. Fumando um cigarro, ele revelou a pequena Rose. Por ordens do rei, eu vim checar o tão conhecido rei das favelas, mas nunca imaginei que seria uma pirralha como você. Assim que ouviu falar no rei, a fúria tomou conta de Rose, que atacou Eldrius.
A autoridade exercida por ela surpreendeu Eldrius, que se moveu antes que ela pudesse tocá-lo. Reaparecendo atrás dela, ele elogiou. Que grande quantidade de magia, fedelha. Magia é sobre usar uma parte do poder mágico para produzir 10 vezes um resultado. Mas, em seu caso, você está forçando 10 resultados por 10 partes de poder mágico. Você é tão ineficiente. Mesmo não sabendo o que o homem queria dizer, Rose ainda assim sentiu que ele estava zombando dela. Ainda mais enfurecida, ela transbordou o fogo de suas mãos e o controlou para explodir sobre Eldrius. De cabeça para baixo, Eldrius elogiou o tempo de reação da garota. Ela olhou para cima, surpresa. O mago da corte estava acima dela, de cabeça para baixo, em pleno ar. Enquanto a encarava, Eldrius fez a proposta que mudaria a vida dela. Que tal eu transformá-la em uma maga? Sendo perguntada se possuía um nome, a jovem respondeu que não possuía um. Foi nesse momento que Eldrius escolheu o nome Rose, já que as pétalas de fogo pareciam justamente pétalas de rosas. Contando a história a Alf, Rose revelou que, desde aquele momento, tentou entender a própria natureza. Esse era seu desejo de vida. Ouvindo toda a história, Alf bateu na mesa e se levantou. Pegando algo no bolso, Alf revelou ter guardado algo para ela. Surpreendentemente, Alf pegou uma capa com um escudo e uma espada bordados nas costas. Aquela capa, de um branco nobre, trazia o emblema dos magos da corte, que limpavam todas as impurezas. Confusa, Rose perguntou por que ele havia guardado aquilo. Alf revelou que o rei e Eldrius haviam afirmado que o manto poderia ser necessário, por isso ele garantiu que retornasse ao dono. Rose olhou para aquela capa e decidiu ficar com ela. Mais tarde, naquela noite, Rose voltou para o quarto. O manto de mago da corte foi colocado em um cabide e estendido na parede. Da cama, Rose tinha uma perfeita visão do hobby. Aquela era uma roupa que trazia à jovem inúmeras lembranças. Em uma cidade, um grupo de soldados de roupas brancas tomou as ruas. Das janelas das casas, era possível ver o medo dos aldeões. Eles carregavam a bandeira do Império Sandrizi enquanto derrubavam e pisavam na bandeira de Verdésia. Liderando o grupo estava um homem de cabelos brancos esvoaçantes e tatuagens abaixo dos olhos. Enquanto isso acontecia, Brown descobria que a fronteira havia sido invadida. Observando um mapa, o rei ouviu de Eldrius, seu mago de guerra, que o inimigo possuía 3 guerreiros de classe especial, provavelmente comandantes de legiões. Brown Verdésia sentia dor de cabeça diante dos problemas da invasão. Ele queria saber se deixar Rose e Alf estacionados em outra área da fronteira era realmente a decisão correta. Eldrius lembrou o rei de que só havia 2 opções: vencer e sair como o lado certo, ou perder e sair como o errado. Dando um passo para o lado, o rei foi até a janela e declarou: precisamos fazer de tudo para proteger o futuro de nosso amado povo. Olhando para toda a cidade, o rei perguntou se Eldrius poderia garantir isso. Eldrius sorriu e, em resposta, colocou sua capa. Confiante, ele disse: não é preciso perguntar, apenas dê a ordem. Vendo Eldrius ser confiável como sempre, o rei ordenou: mago da corte Eldrius, desencadeie o caos sobre o Império Sandrizi. Eldrius juntou as mãos em resposta: com prazer, meu senhor. Mesmo com o céu parcialmente nublado, Rose se sentou na varanda para ler um livro. Enquanto ela aproveitava um chá durante a leitura, alguém a espreitou com um sorriso malicioso. A protagonista percebeu a aura da inimiga. Alf rapidamente se juntou a ela na varanda, avisando o que havia sentido. Juntando-se a Rose, Alf comentou que o Império Sandrizi não deveria se atrever a mandar reforços à fronteira novamente. Rose completou o pensamento de Alf, revelando acreditar que o Império Sandrizi só queria forçá-los a permanecer na fronteira e não se juntar à força principal. Alf subiu na grade da varanda e, avisando que iria primeiro, perguntou o que ela faria. Rose apenas o mandou ir sem ela. Pegando um manto que havia deixado sobre uma cadeira, Rose inesperadamente o vestiu. Vendo Rose de volta com o manto da corte, Alf sorriu, aliviado. Ele ficou surpreso, no entanto, ao descobrir que ela estava usando o hobby como uma simples almofada. Para Rose, aquilo tinha o tamanho perfeito quando enrolado. Mandando Alf parar de falar besteiras, Rose deu o sinal para irem à batalha. Alf prontamente assentiu. Certo, docinho. Na floresta, Eve já estava esperando pelos dois. Ela cumprimentou Rose ao vê-la finalmente chegar. Rose devolveu o cumprimento de forma negativa. Eu não queria ver você, embora. Vendo alguém tentar se esconder atrás de uma árvore, mas não conseguir por causa dos grandes músculos, Rose brincou. Você trouxe seu amuleto da sorte dessa vez? O homem de moicano cinza saiu de trás da árvore. Então você é a infame jardineira Carmesim, Rose Freeman. Você é bem magrinha, não é? Que pena que vocês magos não possuem músculos.
Eve revirou os olhos ao ver que ouviria a teoria dos músculos mais uma vez. Surpreso com a reclamação, o homem ficou chocado. Inesperadamente, ele tirou toda a roupa e mostrou seus músculos torneados. Não há armas neste mundo melhores que os músculos. Pessoas que não entendem isso são as primeiras a perecer no campo de batalha. Elogiando os músculos do homem desconhecido, Rose precisou frustrá-lo ao afirmar que ele não era do gosto dela. O homem bufou, afirmando que, para poder dizer se gostava ou não, ela precisava abraçá-lo primeiro. A piada provocativa tirou um sorriso leve de Rose. Enquanto ela esperava, o homem fortaleceu seu punho com aura e avançou para um soco poderoso. A protagonista ficou parada até que Alf surgiu à sua frente, bloqueando o ataque com a espada dourada. Preocupado, Alf pediu que Rose não começasse a brigar sem ele. Lembrando como havia voado até a floresta, Rose culpou o próprio Alf por ser muito lento. Chateado, ele pediu que não brigasse com ele por causa de velocidade. Enquanto ainda bloqueava o ataque, Alf conseguiu recuar e forçar o inimigo a se afastar também. Vendo alguém bloquear seu punho, o homem de moicano encarou o loirinho. Você deve ser Alf Landmelk, certo? Confirmando a própria identidade, Alf perguntou o nome do homem. O homem bateu os dois punhos se apresentando. Eu sou Barrel Zilcraid, capitão da 5ª Unidade do Império Sandraizi. Vamos definir quem é o mais forte de uma vez por todas, seus músculos ou os meus. Chateado, Alf perguntou se Rose poderia derrotar Beryl no lugar dele. A protagonista cruzou os braços, perguntando se toda a conversa sobre docinho e esposa era apenas para fazê-la brigar por ele. Alf ficou chateado. Como Rose estava colocando o assunto dessa maneira, ele percebeu que não poderia recuar. Vendo Alf erguer a espada, Beryl ficou animado. Eve avisou a Beryl que lutariam separadamente. Ele adorou a decisão tomada por ela. Assim que os dois saíram, Eve agradeceu a Rose por trazer um amigo, já que queria que lutassem sem interrupções. Sorrindo, Rose revelou que o sentimento era recíproco. Eu ainda preciso te devolver os 2 golpes que você me acertou naquele dia. Um olhar ansioso surgiu em Eve, enquanto ela liberava sua energia das sombras. Porém, de repente, Alf se aproximou, interrompendo a batalha. Espere, Rose. Antes de irmos, você pode me dizer algumas palavras de incentivo? Rose foi simples em suas palavras. Apenas vença. É isso, Alf não esperava nada mais do que aquelas palavras. Ele então assentiu, e imediatamente sua batalha contra Beryl se iniciou, com um correndo em direção ao outro. Um soco de Beryl explodiu no chão à frente de Alf, que por muito pouco conseguiu saltar para trás e desviar. Beryl se tornou confiante ao conseguir a primeira vantagem no combate. Isso é muito fácil. Alf conseguiu pousar em segurança, porém Beryl investiu em sua direção imediatamente. Alf foi surpreendido com a velocidade do inimigo. Beryl lançou um soco com grande quantidade de energia contra ele. Conseguindo bloquear o ataque com a espada, Alf ainda assim foi forçado para trás, arrastando os pés no chão até parar. A espada de Alf tremia enquanto ele elogiava a força bruta de Beryl. Ao ouvir o elogio, Beryl fez uma pose. Esse é o poder dos músculos, jovenzinho. Porém, franzindo o senho, Alf constatou que ele era um mentiroso. Você claramente também está usando magia. Apressadamente, Beryl deu uma desculpa. Magia é poder. Poder são músculos. Alf não conseguia entender a lógica dele. Deixando a distorcida lógica de lado, Alf usou o poder de sua espada, que transbordou uma aura dourada. Em posse de tal poder, ele declarou: irei superar seus músculos com minhas honradas habilidades. Para Beryl, aquilo era ridículo. Ele tinha confiança de que seus músculos iriam esmagar os pequenos truques do jovem. Beryl investiu em direção a Alf, descontroladamente usando o seu pico de energia. Dessa vez, Alf pareceu como uma brisa, movendo-se ao redor de Beryl enquanto desviava do soco. Em meio à esquiva, ele murmurou: surto de nuvens. Beryl ainda não entendia como seu ataque havia sido desviado. Alf, agora atrás de Beryl, bravejou: chova! O aventureiro mirava na lateral do corpo de Beryl, desprotegida. O corte da espada dourada não encontrou desafios em seu avanço, atingindo Beryl antes que ele pudesse se proteger. O golpe foi efetuado, e Beryl sentiu a dor do ataque. Porém, Alf conseguiu ver que seu ataque havia sido muito raso. Nenhuma parte vital havia sido atingida. Alf então mudou sua abordagem. Com a espada pronta para uma estocada, ele lançou uma chuva de ataques. Beryl conseguiu desviar dos golpes facilmente, pois eram lentos demais. No momento seguinte, ele cravou os 2 pés no chão e, levantando um deles, usou uma habilidade. O pé desceu de volta à terra com um grande pisão. O impacto de Beryl movimentou o chão, criando vários espinhos de terra que atacaram Alf antes que ele pudesse pular. Apesar de sofrer o ataque, Alf sorriu zombeteiramente. Animado, Beryl o lembrou:
Eu não te disse que magia também é músculo? Tendo jogado o Alf para longe, Barrel pulou na direção dele. Em pleno ar, ergueu os 2 punhos para um golpe de martelo. O golpe caiu sobre Alf antes que ele pudesse revidar. Quando a cortina de poeira criada pelo ataque começou a se dispersar, Alf apareceu no centro de uma cratera criada pelo impacto de seu corpo, que caiu como um meteoro. Barrel zombou ao revê-lo. Que fim patético! Ele deixou o corpo de Alf para trás enquanto se vangloriava. Meus músculos realmente conseguem conquistar tudo. Adeus, jovem espadachim. Porém, Barrel se surpreendeu ao ouvir uma voz. Já está indo embora? Ele se virou apressadamente, apenas para ser atingido por um corte de espada. Alf havia pulado em direção a ele e o atingido com um corte de baixo para cima. Apressadamente, Barrel recuou, colocando a mão na ferida. Ele rangeu os dentes ao ver que o jovem não possuía sequer uma cicatriz, mesmo seu golpe tendo atingido em cheio. Vendo Barrel sem entender a situação, Alf sorriu para ele e comentou: Eu sei o que você está pensando. Você se pergunta como ainda estou de pé, certo? Avisando que explicaria, Alf ergueu a espada dourada. A espada brilhou como um sol, liberando um poder que deixou Barrel de queixo caído. A energia liberada pela espada chegava aos céus. De olho na espada, Alf revelou: A espada demoníaca Kryos absorve dano físico e o converte em meu mana. A razão pela qual sou tão poderoso é por causa do seu ataque. Obrigado. Com a espada que exalava grande quantidade de mana dourada, Alf se despediu. Adeus. Barrel estava diante de um sol. Aquilo era lindo. Ele nunca havia visto algo que fizesse seu coração pular uma batida além da existência de seus músculos. Alf moveu sua espada em um corte amplo, o medalhão dourado. O golpe lançado pela habilidade atingiu a mesma ferida que Alf havia feito anteriormente, aprofundando-a. Assim, Barrel foi derrubado, e ele pôde mais uma vez guardar a espada dourada. Com um sorriso no rosto, acabou se culpando por exagerar um pouco. Ao longe, era possível ver que seu ataque subiu aos céus e atingiu uma montanha, dividindo-a. Apesar de ter exagerado, ele sabia que o próprio Barrel havia aproveitado e se divertido. Ao menos, ele assumiu que esse havia sido o resultado e o sentimento do adversário.